falar com o Otto da Mais Mu e também o Rodrigo do Grupo Solon. E eu sou aqui o Floriano, eu tô aqui intermediando essa conversa porque eu sou um grande entusiasta aí da Bolsa de Valores. Eu comecei a investir com mais ou menos 18 anos e hoje o meu foco é principalmente em empresas pequenas, small caps. E faz total sentido e está total alinhado com o conceito da Before, que é dar acesso a empresas menores que não conseguiriam acesso a capital com custo de equity através do mercado financeiro brasileiro. Então já é uma revolução aí que, na minha humilde opinião, possivelmente você está vendo a história sendo construída. Eu espero que nos próximos episódios você consolide cada vez mais essa ideia. E durante esse episódio você também vai perceber qual que é o meu ponto de vista e por que eu vejo tanto potencial nesse segmento. Então temos aqui, reapresentando o CEO e founder da Mais Mu e o grande visionário que visualizou isso antes dessa grande existência que a gente está consolidando agora. E antes de começar, a gente vai ver um pequeno vídeo sobre a Mais Mu e em seguida eu vou dar a palavra para eles apresentarem com mais detalhes a ideia de cada um, principalmente entender qual que é o case, se realmente é uma grande oportunidade a Mais Mu ou não. Quem nunca pensou que o whey era bomba? Ou que o suplemento era veneno? A Mais Mu nasceu em 2014 para trocar a caveira de suplementos pela vaquinha e colocar mais saúde, sabor e humor na sua dieta. A gente existe para encurtar os degraus para uma vida mais saudável. Em outras palavras, estamos aqui para permitir você avacalhar sua dieta, sem culpa. A nossa história começou com alguns amigos e o famoso whey da vaquinha na garrafinha. E eu vou contar ela bem rapidamente. Nossa ideia veio depois que eu voltei da Dinamarca e o Neto da Califórnia. Coisa chique. A gente se encontrava todo dia depois da faculdade para pensar em como criar um whey mais prático, gostoso, acessível e divertido. Já pensou em montar uma empresa na faculdade sem experiência nenhuma? Pois é. Por isso a gente foi atrás de ajuda. Não demorou muito até o Molin chegar com as fórmulas mágicas e o Ale organizar a estrutura que a gente precisava para crescer. Depois de muita cabeçada, as coisas começaram a engrenar. Pra você ter ideia, a gente chegou a alugar uma mesa de bar pro pessoal ter onde trabalhar no escritório. Teve uma época que transformamos o carro de entregas da firma em um carro de aplicativo para fazer uma renda extra. Hoje, estamos com mais de 8 mil pontos de venda vendendo Mais Mu no Brasil e sabemos que ainda é só o começo. A gente montou esse negócio não porque o mercado cresce muito ou porque ele é muito grande, mas porque a gente viveu e vive a dor dos nossos consumidores. Não tinha como dar errado. E não deu. Os nossos produtos foram desenvolvidos para preencher demandas reais do mercado, como sabor, praticidade, nutrição. O melhor exemplo é o Choco Wafer. No primeiro ano, a gente vendia entre 5 e 10 mil reais por mês, o que não é pouco. Mas no ano seguinte, a gente entrou na maior rede de produtos naturais do Brasil e chegamos a vender 200 mil reais em um único mês, coisa que hoje a gente fatura por dia aqui. Já são mais de 60 produtos na linha. Tem produto para todo mundo, para a galera da academia, do funcional e também pra galera do escritório que só quer ter uma dieta mais saudável. Tem snacks, Milk Bar, Choco Wafer, Mais Mu Pronto, que eu amo. E é claro, tem whey com gosto bom. Pasta de amendoim, que eu sou viciada. E uma linha inteira plant-based. E a gente acredita aqui que o esporte é para qualquer um. E é por isso que em 2022 a gente apoiou a Nauru, o time brasileiro paralímpico multicampeão. E sabe por que eu tô aqui? Porque a gente gosta de remar contra a maré. E do mesmo jeito que a gente acredita que você não precisa ser bitolado para ser saudável, a gente também acredita que você não precisa estar na Faria Lima Para investir na sua empresa favorita. É por isso que eu tô aqui, para pegar uma Mais Mu, que em 2022 está faturando quase 50 milhões de reais, e captar recursos para nos levar a quase 90 milhões em 2024, continuar inovando e nutrindo as prateleiras do Brasil. Vai ser suado, mas a gente está acostumado. A galera aqui vive indo e fugindo da academia. Nosso mercado é grande, não é só a Mais Mu que cresce aqui. O mercado de alimentos no Brasil deve crescer até 2028 cerca de 8 a 9% ao ano, e no mundo esse número é acima de 10%. Tem muito pasto para desbravar aqui. No final, a Mais Mu é uma empresa de gente. Uma empresa brasileira com um propósito claro. Uma empresa que tem o sonho de colocar a nossa vaquinha pro mundo inteiro conhecer. E a gente só vai descansar o dia que a gente colocar o Choco Wafer em frente ao Central Park. Investir na Mais Mu agora
é sair na frente. É se juntar a uma comunidade de 250 sócios investidores que estão dando uma dose extra de saúde para os seus investimentos. Mais Mu, mais gostoso e saudável para o seu corpo, mais propósito e retorno para o seu bolso. Vamos junto! E pessoal, lembrando, curta o vídeo, também se inscreva no canal e ative o sininho para treinar o algoritmo para ele te entregar conteúdo de qualidade. E também, durante esse podcast, eu vou falar de vários dados sobre a Mais Mu. E para você ter acesso a todos esses dados, está aqui embaixo e no QR Code que também está na tela. Então, você vai conseguir acesso aos dados e também, se você quiser investir, no link na descrição e no QR Code na tela, tá bom? E não se esqueça de curtir para você conseguir sempre ter acesso às próximas conversas que a gente vai ter aqui também. Então vamos começar aqui entendendo um pouco mais sobre o Grupo Solon, sobre a Begin e a Before, que é a base para a consolidação do IPO da Mais Mu. Então vou passar a palavra aí para o Rodrigo para ele apresentar qual que foi a visão, como que ele visualizou para ter a ideia dessa inovação, vamos dizer aqui, pelo menos no mercado brasileiro é uma grande inovação. Com certeza. Bom, primeiro que não fui eu sozinho, né? A gente tem sócios cofundadores, a Patrícia, que é CEO da Before, e um time super robusto que vem trabalhando junto com a gente desde 2018 no desenvolvimento desse mercado e dessa companhia. Acho que a principal sementinha que foi plantada na gente para trabalhar o desenvolvimento desse mercado vem da nossa época de XP. Eu e a Patrícia fomos sócios da XP lá atrás, em 2013, já vão fazer quase 10 anos, que a XP não era... esse Choco-Wafer aqui, melhor como é que é, enfim, não era tão conhecida, mas ela já tinha uma capilaridade muito, muito grande. Então, eu fui para lá como sócio responsável por montar a área de gestão de patrimônio e o perfil dos clientes que a gente tinha na área eram pequenos e médios empresários, que estavam um pouco preocupados em ganhar mais 10%, 15% do CDI. Eles demandavam muita solução para as empresas e o mercado de capitais a gente via que não tinha capacidade de atender esse perfil de tamanho de empresa. Então, um pouco depois que a gente sai da XP, em 2018, a gente monta o Grupo Solon com o propósito de aproximar o mercado de capitais de empresas emergentes. E isso numa visão de desenvolver o mercado de acesso brasileiro. O que é o mercado de acesso? É um ambiente de negociação e de IPOs para empresas emergentes, que a gente não está, apesar da inovação no mercado aqui, a gente não está reinventando a roda. O Canadá tem um mercado de acesso com 3.000 empresas listadas. Eles só no passado fizeram mais de 200 IPOs. Londres tem um mercado de acesso com 2.000 empresas. Só com um disclaimer para o nosso telespectador ter uma consciência aí, a nossa B3 hoje tem em torno de 340 ações. Ou seja, a gente está falando em 10 vezes mais. Só no mercado de acesso. Cases embrionários, né? Um mercado que tende a ser menor do que o grande, vamos dizer. Exato. Em termos de market cap, sim. Em termos de empresas listadas, não. Mas, enfim, a gente aqui no Brasil, no Bovespa+, que foi a tentativa de desenvolver o mercado de acesso brasileiro, a gente não chega a ter 20 empresas listadas. E muito disso tem a ver com regulação. O que a gente estava comentando um pouquinho antes, enfim, para uma empresa que fatura 5 bi hoje ou fatura 150 milhões, o regulatório para ela ir para B3 é muito pesado e é igual, independente do tamanho de faturamento. Então, aqui na Before, a gente foi aprovado no sandbox regulatório da CVM, então o arcabouço regulatório foi construído junto com o regulador do mercado financeiro brasileiro, para a gente desenhar um modelo em que as empresas emergentes conseguissem acessar o mercado de capitais, dando segurança para o investidor, mas com um custo que coubesse no bolso dessas empresas. Então, a Before ela foi criada, foi lançada em setembro desse ano, 2022. Ela tem como sócios o Grupo Solon e a atual Núclea, a antiga CIP Bancos, que é uma empresa de, se eu não me engano, 34 bancos brasileiros, é o principal participante do sistema financeiro nacional, processando trilhões de reais por ano. E a participação da CIP, atual Núclea, como sócia e principal sponsor financeiro da Before, deu muita robustez para o mercado e para o ecossistema, para a gente começar a desenvolver esse ecossistema. Hoje,
a Before ela já tem uma empresa listada, ela teve a sua primeira empresa listada em setembro desse ano, e a gente está vindo aqui hoje exatamente para lançar o próximo IPO da MaisMu, que vai aí em breve estar listada na Before. E um ponto importante para ressaltar, esse tipo de investimento, né, empresas de porte menor, na Before, ele é acessível para todo e qualquer investidor. A gente vai explorar isso um pouco mais. Também está ligado com o nosso propósito e com o propósito das empresas que vêm para a Before, né, de democratizar, de dar acesso para qualquer perfil de investidor. Obviamente, dentro do seu perfil, no tamanho que faz sentido para o seu portfólio. Mas esse é um outro ponto importante para a gente ressaltar aqui, do desenvolvimento dessa classe de ativo, né? A gente viu, e você até, Floriano, muito mais do que eu, viu o desenvolvimento desse mercado no Brasil nos últimos anos. Então, eu lembro que eu cheguei a trabalhar na XP lá atrás, em 2007, 2008, antes desse momento, foi a época do boom dos IPOs, ali no 2006, 2007, enfim. A gente tinha 500 mil CPFs na Bolsa naquela época. E a gente ficou com 500 mil CPFs na Bolsa até quase 2018, 2019. Então, a gente efetivamente passou por uma revolução do perfil do investidor brasileiro e o aumento, acesso à informação, educação, enfim. Hoje a gente tem, se eu não me engano, mais de 4 milhões de CPFs já na B3, enfim. Então, isso para mostrar que a classe de ativo... empresas emergentes, empresas que o mercado sempre gosta de usar um termo em inglês também, né? Então, empresas de growth, enfim, é uma classe de ativo que passou a entrar no portfólio do investidor brasileiro e a tendência é cada vez mais crescer. Que muita gente olha para essa classe de ativo, classifica como investimentos alternativos. Então, só para dar uma referência para quem está assistindo aqui a gente, os investimentos alternativos nos Estados Unidos, Europa e Ásia chegam a representar 10 a 15% do portfólio do investidor. Enquanto que aqui no Brasil, a gente não tem nem 1% do portfólio do investidor brasileiro alocado nessa classe de ativo. Então, isso tudo para mostrar que a gente ainda tem muito para desenvolver, crescer, ainda tem muito capital para migrar para essa classe de ativo. E um reforço importante é que você nunca faz isso da noite para o dia, né? Como investidor é importante, da mesma forma que é importante você construir o seu portfólio de qualquer classe, seja ações, fundos, renda fixa, ao longo do tempo, com aportes recorrentes, enfim, aqui não é diferente. Todo momento é um momento para começar a investir e é uma classe de ativo nova aqui no Brasil que faz sentido começar a entrar no portfólio de todo investidor. Perfeito. Um ponto que eu acho que é legal a gente pontuar de forma relevante hoje a Before é regulada. Quais são os principais reguladores da Before hoje? Basicamente, a Before ela é regulada pela CVM, tá? E a Before, assim como a B3, ela tem uma área de supervisão, de autorregulação. Eu estou comparando com a B3 só porque as pessoas estão mais acostumadas, então é mais fácil de fazer a relação. Na B3 você tem a BSM, na Before a gente não deu um nome ainda, mas enfim, a nossa área de supervisão que conta com uma diretora estatutária responsável por supervisão e um conselho de supervisão totalmente independente do conselho de administração da Before e da administração da Before. Estou colocando tudo isso só para mostrar não só a regulação por trás, CVM, a própria autorregulação da Before e supervisão, como também os mecanismos para dar segurança para o investidor. E a própria empresa listada, né? Também tem que ter uma série de processos, não é tipo, quero listar na Before e apertei um botão e listei, né? Tem uma série de pré-requisitos, né, para dar uma garantia mínima para os investidores que passam a ser sócios minoritários da companhia, para eles terem um nível de proteção e segurança para tomar a decisão correta com relação aos investimentos. Então, interessante, a gente pode fazer uma analogia de que a regulação da Before é bem similar, para não dizer igual aí, só que uma ordem de grandeza menor, já que são para empresas menores, da B3. Então, o nível de segurança é bem similar, o órgão regulador é o mesmo. O órgão regulador é o mesmo, a regulação da Before é a mesma regulação da B3 de forma ampla, né? A resolução 135, que regula a B3, é a mesma resolução que regula a Before. Obviamente, cada um no seu quadrado, né? Enfim, assim como a regulação das empresas que passam a ser listadas na Before, essa sim é uma regulação que foi construída ali a 6, 8, 10 mãos junto da CVM
para a gente poder fazer algo que desse segurança para o investidor, desse conforto para a CVM e coubesse no bolso das empresas que estão se listando na Before. E a pessoa que tem maior risco aqui nesse case é o Grupo Solo, né? Que é investidor, se o negócio não cumprir o que se promete, se jogar o investidor em um ponto mais arriscado, quem vai tomar o maior dano, tanto regulatório, porque vocês têm que atender uma regulação, se vocês quebrarem essa regulação, vocês vão sofrer as penalidades, tanto quanto se o negócio der errado, você colocou dinheiro e não voltou. Com certeza. A gente... Esse alinhamento é importante, né? Total, como o mercado gosta de falar, skin in the game, em todos os sentidos, e all-in no propósito de desenvolver esse mercado no Brasil, porque é super importante. A gente, obviamente, tá aqui desenvolvendo algo que a gente acredita, que a gente tem muita confiança. Óbvio, não existe garantia de retorno, todo mundo sabe disso. Mas em nenhum lugar existe, né? Exatamente. Basicamente. Nem na renda fixa. O brasileiro aprendeu isso, acho que nos últimos anos. Enfim, agora vai vir toda a mudança aí de marcação a mercado também, que, enfim, dá um outro podcast. Mas fato é que a gente tem muita confiança no que a gente está fazendo, no que a gente está desenvolvendo, sob a ótica de expectativa de retorno para o investidor, obviamente dentro, sempre lembrando, né, do perfil, do percentual, do portfólio adequado, mas um outro ponto super relevante que é o propósito do que a gente está fazendo. A gente está all-in e super skin in the game no negócio porque as empresas emergentes são as que mais geram emprego no Brasil. Não sei se as pessoas têm noção, mas assim, quase que 80% dos empregos gerados no Brasil vêm das pequenas e médias empresas. Um terço do PIB é representado por esse segmento. Então, tem um propósito muito grande e esse segmento é o segmento que mais falta acesso a funding aqui no Brasil. E ponto que... Um asterisco só. Eles citaram que a renda fixa não tem uma garantia. O que eles quiseram dizer é que você tem o risco do Brasil. Então, por você ter o risco Brasil, você não pode colocar que existe literalmente, com certeza você vai receber aquele valor, porque você está com risco Brasil. Só que como você é um cidadão brasileiro, muito provavelmente você mora aqui, o seu risco está tão alinhado que se anula. Tipo, se alguma coisa acontecer no Brasil, você vai se prejudicar de qualquer forma, porque teoricamente se você não investisse em renda fixa, você estaria investindo no Brasil, logo o real ia desvalorizar, considerando um colapso da nação. Só para explicar aqui que a renda fixa dá uma previsibilidade para você, vai te dar uma renda, só que existe o risco que as pessoas não falam porque é muito pequeno. E aqui a gente está lidando com outros riscos, mas que é no mesmo patamar, assim, de que nada tem uma garantia absoluta. Todo investimento que você vai esperar o futuro, você não tem uma garantia, como você não tem a garantia de que você vai estar vivo amanhã. Então é um risco em tudo e muito importante o investidor entender isso, que tudo tem risco. E aí tudo você precifica. Se você vai ter a renda fixa, você vai receber X. Beleza, você vai tomar um pouco mais de risco, tem que aceitar 2X. Mais risco, 3X, 4X. E aqui a gente chega a Before, que são empresas menores que teoricamente tem que dar vezes X aí algumas vezes, porque você está mais arriscado, mas se a gente for pensar em conceito geral, é muito mais fácil a Mais Mu crescer 10 vezes do que a Ambev. Por que a Ambev não pode crescer 10 vezes? Porque a gente vai ter que criar mais 2 planeta Terra. Eu acho que 2 planeta Terra dá trabalho para criar. Então, esse é o perfil que eu acho que essa é a visão que o investidor tem que ter. Você está entrando em cases muito menores, mas você dobrar de 4 lojas para 8 lojas é muito mais fácil do que você dobrar de 4 mil lojas para 8 mil lojas, porque normalmente você tem que ir para outros países ou até outros planetas Terras, dependendo da empresa que você estiver olhando. Eu acho que esse é um conceito super relevante, só para reforçar aqui. Talvez quando a gente colocar numa escala de risco e perfil de empresas, olhando para a escala mais arriscada, que são empresas que ainda estão começando ou nem começaram. É um PowerPoint ou é um pós-PowerPoint ainda buscando validar, que são startups. Sim. Aqui no meio do caminho, entre as startups ali bem early stage e empresas listadas na B3, a gente tem o que a gente chama de empresas de alto crescimento, como você estava comentando. E aí tem um ponto interessante, tem uma estatística do Sebrae, se eu não me engano, que mostra que empresas que passaram um faturamento de 5 milhões de reais ano e sobrevivem há mais de 2 anos, a taxa de mortalidade delas é abaixo de 3%, que é muito equivalente, muito próximo à taxa de mortalidade de grandes empresas. Então, o perfil de empresas que a gente está trazendo aqui, vocês vão ver que a Mais Mu, mais do que superou todos esses índices estatísticos, tem uma chance
de virar pó que tende a zero. Porque evitar a perda permanente de capital quando você está construindo evitar a perda permanente de capital quando você está construindo um portfólio é super relevante. Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que é relevante. Você falou, né, Floriano, que quem mais tem a perder aqui é a Before, né? Se o ecossistema não vingar. E essa foi uma coisa que a gente levou em consideração quando a gente falou, não, beleza, vamos seguir. E eu levei meus sócios para conhecer lá o Grupo Solon, conhecer a Before, a Begin. E a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, foi tipo, tá, por quê? Porque você já tem uma gestora, né, que é o Grupo Solon, que tem fundos e tudo mais, vocês já estão bem de vida. Por que vocês estão fazendo isso? Que é tão arriscado, que muita gente já tentou e etc. Eles já tinham, né, o caso da Engravida que já estava listada. E daí eles contaram toda a motivação, que foi um pouco do que o Rodrigo contou. E eu acho que o que eu, na minha experiência empreendedora, consigo perceber é que o que vai fazer o negócio dar certo ou não quer dizer só o mercado está pronto, o mercado não está pronto, mas é muito tipo, cara, o empreendedor, o time empreendedor está realmente comprado com o propósito do negócio? E foi o que eu vi no Rodrigo. Claramente, tá se esforçando. Eu falo com o Rodrigo, pô, o cara responde meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã. Tá comprado. 24/7. Total. É bizarro. Então, acho que esse foi... A Mais Mu falou, não, beleza. Tem um risco aqui de, a gente listar e, de repente, a gente é a segunda empresa e nenhuma mais empresa listada, que a gente acredita que é um risco zero, mas existe. A gente falou, não, cara, esse time que tá fazendo isso vai fazer isso acontecer. E a gente quer, e eu falo isso por mim agora, eu não só quero estar na Before, mas eu quero poder participar da Before no futuro. Então, quero investir nas outras empresas que forem se listar lá. Então, eu sei que a Mais Mu tem um papel não só de captar recurso, mas de colaborar com todo esse ecossistema, que é uma questão de propósito nosso também. A gente se conheceu há 5, 6 anos atrás porque 2 apaixonados no mercado financeiro, né? Então, acho que tem todo esse lado de qual que é o propósito do negócio. E vocês podem perceber pela cara do Rodrigo que, o homem tá bem de vida. Ele tá pelo propósito, ele tá pelo propósito. Ele tá tranquilo, ele tá tranquilo. De madrugada estamos fazendo o negócio acontecer. Você tá querendo escrever a sua história. E pro Brasil, né? É um propósito muito forte. A gente tem que entender também que, como eu falei, aqui a gente tá começando literalmente a história e eu realmente acredito nisso. Porque se você for olhar nos Estados Unidos, lá tem 2 bolsas. Em outros locais do mundo também tem isso. E aqui no Brasil a gente tem um monopólio, que é a grande verdade. Não é um monopólio literalmente, assim, porque... É um monopólio privado. É, um monopólio. Mas o nome monopólio se assemelha muito. Se não for definitivo, se assemelha muito. E aqui a gente está vendo uma tentativa, um caminhar para dar mais liberdade ao investidor. É uma disrupção. É uma disrupção. Eu acho que é importante ressaltar, assim, a gente não está vindo para competir com a B3. Sim. A gente está complementando, né, essa etapa que estava faltando ali para esse perfil de empresas. Em algum grau, com toda a humildade do mundo, como a Nasdaq começou. As empresas menores, na época, era o segmento de tecnologia que estava borbulhando, não conseguiam acessar a NYSE por causa dos custos, etc. E começaram a Nasdaq, algumas empresas entraram, mas eu tive a oportunidade de conhecer, a gente estava comentando mais cedo sobre esse perfil de empresas familiares, enfim, tive a oportunidade de conhecer a maior rede de hospitais veterinários dos Estados Unidos, se listou na Nasdaq no final da década de 80. E foi o meio que eles encontraram para acessar funding, para desenvolver, e hoje é uma potência. O mercado pet americano é o maior do mundo, enfim. Então, esse caminho de desenvolvimento e de acesso foi muito importante para o desenvolvimento de várias empresas que lá na década de 80, 90, nos Estados Unidos eram empresas menores e que são grandes potências hoje. E eu acho que tem uma parte aqui que é muito importante também, né? Você pega uma empresa emergente, você se sente muito mais próximo dela e você consegue acabar um pouco mais com essa ideia de que bolsa é cassino, de que ação é uma coisa etérea, né? Uma coisa que viaja. Tipo, o que é uma ação? É um pedaço de uma empresa, né? Total. É um pedaço de uma empresa, só que ação de Itaú, ação da B3, ação da Vale, ação da Petro, você não se sente dono daquilo quando você compra. Por quê? Porque uma Petro fatura 200 bilhões de reais, você não sabe quem que é o dono é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Você vai pegar a empresa do teu amigo de faculdade, que começou lá na época que você estava na sala de aula com ele,
que você sabe como é que é, você sabe qual que é a entrega desse time, você conhece a pessoa, você tem um WhatsApp dela, você vê onde ela vai. Cara, é outra coisa. E você começa, pouco a pouco, a quebrar essa ideia de que bolsa é cassino, e as pessoas começam a entender que investir no mercado não é comprar ações, é comprar pedaços de empresa na forma de ações, ou tokens de ações, ou qualquer coisa do tipo, mas... cara, isso eu acho que é uma mudança de mindset que o nosso país precisa, sendo muito honesto, assim. Isso é uma das coisas que mais me fez seguir nesse caminho, assim. E o Rodrigo tá fazendo aquele playbook, né? Copiar e colar, que é o que tende a diminuir o risco, porque Total. Quem estuda aí já com certeza já viu algum case abrindo IPO na bolsa, ou algum case de pitch de empreendedor. Não, é porque o mercado internacional é assim, e várias empresas começaram com esse conceito e se consolidaram. Um exemplo, eu acho que a gente pode até especular, a XP, né? A XP copiou algumas coisas de corretoras americanas, né? Total. A tese da XP, tanto da General Atlantic, que foi um dos principais fundos sócios da XP, como da Actis, foi exatamente de olhar para os Estados Unidos na década de 80 e falar, putz, o Brasil é os Estados Unidos na década de 80. Cara, isso é uma coisa muito verdadeira, né? Você olha São Paulo e fala, cara, São Paulo é Nova York de 30 anos atrás. E isso parece que, assim, é muito isso. É sempre... Você vai fazendo o gap, assim, por mais que tu possa ter... Você evolui, mas o gap se mantém, né? É sempre uns 30, 20 anos de diferença, mas... Exatamente isso. Então, se parar para olhar, assim, case Nasdaq... Eu de novo aqui. o case Nasdaq da década de 80, 90, e o perfil de empresas brasileiras e perfil do investidor brasileiro lembra muito os Estados Unidos, enfim. Então, a gente vai caminhar para isso, necessariamente, vai acontecer. A gente está acelerando o processo e fazendo com muita inovação, com novas tecnologias. Muito mais leve, né, nesse sentido. Exato, confiável. Exatamente. Eu acho que é importante ressaltar, né? A gente, até porque as chamadas que vocês vão ver, coloca a Before, né, como o primeiro mercado organizado de ações tokenizadas no Brasil. O que significa isso? A gente usou tecnologia de blockchain para montar a infraestrutura de mercado. E o que é... Vou interromper aqui, que eu acho que é importante. Boa. Você utilizou a blockchain, você utilizou alguma criptomoeda? Não. Tem Zero. alguma coisa a ver com Bitcoin? Tem nada a ver com Bitcoin. Ethereum? Nada a Solana? ver com isso. Zero. Então, FTX? Não, nem de jeito nenhum. Mentira. Por que eu interrompi ele e falei isso? Porque é importante vocês entenderem que a blockchain é uma tecnologia. Uma tecnologia, uma ferramenta para algo. Tipo o carro. O carro pode ser utilizado como um carro de fuga de um assalto a banco, como pode ser utilizado como ambulância, pode ser utilizado como caminhão, e é o carro. Mas aí, se você só vê notícia de carro sendo utilizado para fuga de banco, talvez você possa ter a impressão que, carro é o meio de fuga para ladrão. Mas na realidade não é isso. Você tem a total consciência que o carro tem várias funcionalidades. A blockchain também tem várias funcionalidades e eles estão utilizando a blockchain para uma funcionalidade. E futuramente, você possivelmente, eu espero que isso aconteça, você vai ver, quando você vai comprar o carro, o seu registro vai ser em blockchain, muito provavelmente em algum momento. Então, o blockchain... Por isso que tem tanta fanfic, vamos dizer assim, das criptomoedas. Porque a ferramenta que ela utiliza, que possui um mega valor absurdo, e algumas criptomoedas até replicam isso, que não é o caso deles, eles pegaram diretamente a ferramenta. E esse é o maior valor do mercado cripto como um todo, e eles estão indo exatamente por essa vertente. Eu gosto de enfatizar isso, porque as pessoas confundem muito. Criou tanto hype, né? Nisso, e aí começaram a se utilizar o blockchain como diversas coisas, e muitas delas até criminosas. Então, a gente não tá vendendo o token da vaquinha, tá? Que, tipo, não é o NFT da Muca, não é o NFT do Shockwafer, não é nada disso, cara. Muito pelo contrário. Tanto que é importante ressaltar que as ações das empresas que você compra na Before, por mais que sejam ações tokenizadas, são ações escriturais da companhia, e existe um escriturador, necessariamente. O escriturador é quem controla o livro de ações das empresas. E essa é uma das obrigações que a gente tem, né, para poder fazer esse IPO. Exatamente. Então, se você olhar, se você tem ação de Vale, Petro, Pets, enfim, para cada empresa listada, ela tem um escriturador contratado que controla o livro de ações. O escriturador é quem sabe, todo dia, quando fecha o pregão, quem que é dono de cada ação, qual CPF detém o número X de ações. O token, então, é só a tecnologia que vai facilitar ali e ficar mais leve o ecossistema. Exatamente. Com isso, a gente conseguiu reduzir muito o custo, inclusive da parte de
escrituração. E a qualquer momento, não tem nenhum incentivo para você fazer isso, mas vamos lá. Comprei ações da Masmu na Before e eu falei, putz, eu não quero mais custodiar as minhas ações aqui na blockchain. Eu quero carregar ações escriturais. Eu posso entrar com um pedido que a gente chama de destokenização e vou carregar as minhas ações escriturais. O escriturador, ele é uma instituição financeira regulada pela CVM e pelo Banco Central. É a mesma forma que se eu comprar uma ação do Banco do Brasil, da Petrobras, vai ser o mesmo sentido. A diferença vai ser que a negociação vai ser feita em blockchain em uma e na outra vai ser feita através do sistema da B3 lá. Exatamente. E tipo, por exemplo, uma startup normalmente no começo, onde que está controlado o cap table dela, né? Tipo, as participações? Numa tabela de Excel. Né? Com alguns contratos amarrados, mas vai estar numa tabela de Excel. E daí, conforme você vai ganhando governança, você vai contratando empresas para fazer isso. E agora, a gente já tinha uma empresa fazendo isso para a gente, já não estava no Excel há bastante tempo, e agora vai para esse novo nível, né? A gente se tornando uma SA, uma sociedade anônima, a gente vai ter um escriturador e não posso, de repente, chegar, não, agora o Otto tem mais 1%, porque não existe isso, saca? Tipo, não existe. Entendi. Então, perfeito. Acho que Before aí já Com certeza. conseguimos entender bem a fundo. Só uma questão. A questão do token e da blockchain, como que vocês estão fazendo? A tecnologia que vocês pegaram é nacional? Como que vocês estão fazendo a parte operacional e tudo? É uma tecnologia que foi criada pelo JP Morgan. Um protocolo foi criado pelo JP Morgan e foi vendido para a Consensus. É uma rede privada. Exatamente por isso que eu não consigo pegar o token e levar para negociar na Coinbase, na Binance ou qualquer outro lugar. A própria experiência do cliente em si, vocês vão ver depois acessando o site da Before, é uma experiência como se você estivesse num home broker de qualquer outra corretora. Não tem aquela coisa de, não, a minha wallet, o código, se eu perder o código da minha wallet, eu perco os meus tokens. Não existe isso. E, de novo, a qualquer momento... Até porque eles estão escriturados também. Exatamente. Né? Se eu pegar o livro de ações, o seu nome, o seu CPF vai estar lá no livro de ações. Então, a mesma coisa que com a B3. A B3, para quem não sabe, se a sua corretora quebrar, você continua dono de todas as ações que você tem. Perfeito. É a mesma coisa. Exatamente. Se a Before quebrar ou sumir ou qualquer outra coisa acontecer, as ações da MaisMu de quem comprar, tá lá escriturado, tá o token não vai ter mais, né? O token vai virar pó. O token mas talvez apareça. Mas é isso, o token é uma sombra, certo? Sim. Você tem a imagem que é real, o corpo que é real, que é a ação. Você tem vai estar lá o token nome que é uma de alguém, sombrinha, que é muito mais fácil você usar a tecnologia para transacionar a sombra do que para transacionar a própria ação, de fato. Sim. Né? Perfeito. E só um complemento importante a Before ela está, né, nesse ambiente para como é a B3 no modelo tradicional. A Begin, que também vocês estão vendo aqui na tela, ela é o primeiro intermediário, como se fosse a primeira corretora conectada na Before. Então, quando você quer comprar ações na B3, você não vai se cadastrar na B3 e comprar essas ações direto lá, né? Você tem que fazer o cadastro numa corretora. Então, aqui no caso, o primeiro intermediário, o primeiro equivalente de corretora seria a Begin. Você faz o cadastro na Begin para passar a acessar o ambiente de negociação da Before. E a ideia é que no futuro tem outras? Só para... Exatamente. Muito em breve, aí, já em 2023, a gente vai começar a conectar com outras corretoras para que investidores de diversas corretoras no Brasil possam acessar o ambiente de negociação da Before. Como um dos pilares de valor de uma ação é a liquidez, então, teoricamente, quando a gente tiver mais liquidez, a ação tende a se valorizar também. Com certeza, com certeza. Perfeito, perfeito. Agora vamos entender um pouco mais sobre a MaisMu, né? Esse grande IPO. Conta um pouco a sua história aí, como que começou tudo. Cara, vamos lá, vocês viram um videozinho, né? Mas eu vou contar um pouquinho aqui da minha própria voz, não que lá não tenha sido, né? Mas eu vou contar aqui ao vivo. Cara, a gente começou, eu tendo sempre para falar isso, assim, Floriano. Não porque a gente viu uma oportunidade de um negócio gigante, um mercado imenso que crescia muito, é moda. Não, cara, a gente sentia que a gente estava sendo mal atendido pelo mercado. Né? O que eu quero dizer com ser mal atendido pelo mercado? Pô, minha mãe achava que eu era bomba, minha família inteira julgava quando eu comprava suplemento, o gosto era ruim, o produto você não achava em qualquer lugar, você só achava em farmácia ou em loja de suplemento. E depois de muito tempo, fui viajar para fora, conheci algumas empresas lá fora que tinham uma pegada completamente diferente para suplementação. Né? Então, esse estereótipo, essa ligação entre whey bomba, whey fisiculturismo, whey bodybuilding, não era uma ligação tão natural. Porque, assim, se você traduz o whey
ao pé da letra, é soro de leite. Whey protein é proteína de soro de leite, né? Então, tipo, você tem isso. Então, países que falam inglês, eles já não têm essa má interpretação de whey é bomba. Não existe porque eles sabem que o whey é soro de leite. Sabe. É traduzido, né? E a gente viu isso lá fora e falou, cara, tá muito mais ligado esse mercado todo a uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais ativo do que faço academia literalmente porque eu quero hipertrofia. Voltei pro Brasil, meu sócio estava morando na Califórnia, eu estava na Dinamarca, meu sócio estava na Califórnia. Voltou, começamos a conversar e vimos que tinha muito espaço para acabar com esse estereótipo de whey é bomba, suplemento é veneno e tudo isso, e decidimos, no 5º semestre da faculdade, sem nunca ter estagiado, tentar fazer o primeiro whey à prova de mãe do Brasil, né? E fizemos lá a garrafinha de whey, era uma garrafinha vazia, com um pozinho dentro, você colocava água, chacoalhava e estava pronto para tomar. Cara, nessa época, a gente não tinha um plano de negócios muito estruturado, a gente não tinha uma missão muito clara, uma visão muito clara, valores claros. Tudo que a gente tinha era, cara, a gente vai mostrar que o whey é bomba e a gente acredita que no futuro, suplemento, whey, tudo isso vai vender no Pão de Açúcar. A gente acreditava, a gente via isso, né? Que é visão? Visão é você ver alguma coisa. Eu via aquele produto na prateleira e não tinha aquele produto na prateleira. E o que a gente tentou fazer é tentar trazer uma fórmula mais gostosa, uma embalagem mais prática, um produto mais acessível, né, que você pudesse comprar com um desembolso baixo, e uma identidade visual que mostrasse, no caso na época, né, que o produto é um derivado do leite, logo ele não é bomba, logo ele é mais fácil de você compreender, e ele é divertido, ele é fun. Então a gente mudou tudo isso e começou a vender. Nessa época a empresa faturava 5, 10 mil reais por mês. De novo, sem plano de negócio, sem nada. Pô, começou bem, com 5, 10 mil, pô. Cara, a gente a gente resolveu uma dor. Essa é a grande verdade. A galera achava que era bom, e quando via, falava, pô, quero provar. Parece ser gostoso, não sei o quê. O pessoal que provava vivia dando feedback pra gente. Essa é uma parte fundamental da nossa história. A gente tenta empreender ao se expressar, ao falar, a gente acha que é assim que o mundo deve ser, e a gente faz isso intencionalmente, mas o mercado vai devolvendo a bola pra gente. Quando vai devolvendo a bola pra gente vai ajustando nossa proposta de valor. A gente, de 2015, que foi quando a gente lançou, faturamos 50 mil no ano inteiro. Para 2016, a gente faturou 1 milhão. De um ano pro outro. Legal. E, cara, o que a gente fez? A gente ouviu o cliente. A gente ouviu que ele queria uma fórmula mais leve, ele queria uma proteína mais premium. E desses 50 mil para 1 milhão, sem gastar muito dinheiro, com um time muito enxuto, sem ter fábrica. E a gente foi evoluindo, entendendo que mais do que vender proteína em pó, a gente poderia vender soluções em snacks saudáveis. Coisas que você realmente quer consumir e vão te fazer bem, né? Então, normalmente, as coisas que você realmente quer consumir vão te fazer mal, né? Tipo, pô, quero comer aquilo, normalmente não é uma coisa que vai te fazer tão bem. Não, eu quero que você queira consumir porque é gostoso, porque tem uma embalagem bacana, tem um preço bom, é bem distribuído e vai te fazer bem. E a gente começou com os snacks, começou com as bebidas prontas, com os pré-treinos, e a empresa foi pulando. Foi de 1 milhão... Qual ano que vocês começaram a diversificar? Foi mais perto de 2018, 2019. E a empresa saiu 50 mil, 1 milhão, 5 milhões, 7,5, 11. Você vê que dá uma estagnada. Daí vem os snacks, de 11 para 17, para 33, e agora vai fechar perto de 45, 46 esse ano. E a nossa ideia é que nos próximos 2 anos a gente chegue bem próximo dos 100 milhões de faturamento. Eu vi o gráfico, até sugiro que vocês olhem no prospecto, o gráfico é muito bom, que realmente os snackers dão um salto absoluto. E vocês tinham essa previsão, essa especulação de que aquilo aconteceria antes de soltar? Vocês soltaram e, caramba, isso deu certo. Cara, o nome disso é Product Market Fit, né? Tipo, quando eu falo que Product Market Fit, que é o termo que o empreendedorismo gosta de usar para quando o produto resolve uma demanda do mercado, é oferta e demanda. Literalmente, nada mais tem do que o encontro entre a oferta e a demanda. Então, Até porque, cara, é sensacional. Esse vou abrir aqui e vou comer, porque eu sou... Esse produto, cara, foi o produto nosso que mais encontrou Product Market Fit. E a gente foi crescendo, isso é muito importante. Ao invés de tentar reinventar a roda, que eu acho que é um termo que o Rodrigo fala muito, eu falo muito com o Rodrigo, a gente está sempre alinhado. Cara... vamos fazer novos sabores de Choco Wafer, vamos fazer novas versões de Choco Wafer, vamos fazer o Choco Wafer Bites que foi lançado agora. Cara, o Choco Wafer Bites, a gente lançou ele esse ano no finalzinho, em menos de 3 meses já faturou 1 milhão de reais. Só o Choco Wafer Bites. Então, o futuro da Mais Mu, o que vocês podem esperar, assim, cara? A gente vai dar mais foco para essa linha de produtos on the go, seja nos caminhos que a gente já validou, como caminhos que a gente vai querer inovar.
Então, novos formatos de barra, novos formatos de snacks, como que a gente pode trazer dar mais vida para um pré-treino, como que a gente pode dar mais vida para uma creatina. E a gente entende que o produto em pó puro, ele traz muito menos valor do que o produto pronto para consumir, dada a nossa proposta de valor. Cara, o que é mais mu? Mais mu é mais gostoso, mais saudável, mais mu. É isso que a gente tem marretado bastante, cara. E essa visão que a gente quer ter. E vamos pegar nessa parte que eu achei interessante. Por que você acha que você acertou o mercado, o fit ali, como você disse, Perfeito. mas não tinha um concorrente? Ou, por Tem exemplo, vários, né? Tipo, eu fui anteontem no Grupo Pão de Açúcar, eu já sabia que eu estaria aqui, e seu produto tá lá, claramente. Só que, daquela conversa que a gente teve em 2019 ou 2018, que foi o momento que eu conheci o Otto, você me apresentou o case, me apresentou exatamente esse case. Cara, e se o suplemento não fosse bom? E naquele momento, eu não tava consumindo whey, eu tava malhando, não tava consumindo whey, que eu tinha medo de morrer. Literalmente, era isso. Essa era a lenda. você viu? Essa é a dor que a gente resolveu. Exatamente. Só que teve um ponto. Daquela época que eu ia... Naquela época eu nem encontrava muito seu produto. Eu acho que naquela época Total, eu fui o lugar, eu devo ter encontrado, eu vi pelo site e tal. Mas... Ó, só um parênteses. Naquela época, a Mais Mu, acho que foi em 2018 ou 2017. Uma coisa assim. A Mais Mu devia estar faturando 5 milhões por ano. Sim. Se o Floriano tivesse... Se a Mais Mu já tivesse na Before naquela época, você tivesse investido, a Mais Mu estaria faturando 50 agora. Então, só pra... Queria ganhar dinheiro. Aí, ó, só uma deixa, mas pode continuar. Então, e agora eu fui no Pão de Açúcar e vi várias marcas com aquele... Tem. Basicamente, potinho, pozinho dentro, você coloca Claro. água, agita. Será que não vai vir um concorrente que vai, tipo, atrapalhar? Porque, por exemplo, vamos supor a Nestlé ou Perfeito, grandes aí. Pegar, copiar, colar e fazer é muito rápido pra eles e fácil. Não, pô, isso é uma coisa que a gente vê cotidianamente. Por exemplo, a Danone veio com o Iopro de longe. A Iopro fatura por mês, né? A Danone com o Iopro fatura por mês o que a gente quer faturar daqui a uns anos com 60 SKUs. Tipo, a gente sabe que o Iopro é um produto de... Pegou bem, assim. Pegou muito. Por quê? Product Market Fit. E a Danone tem uma distribuição impecável, tem uma execução no trade impecável, que a gente não tem... Nosso time de 40 e poucas pessoas não é o time de trade deles, né? Que é o time que vai repor, que vai visitar a loja todo dia. O time deles que vai visitar a loja todo dia é muito maior que o nosso time completo, né? E isso faz parte. Só que assim, aí o Pro tá educando o mercado também. E tem espaço para todo mundo. Por quê? Acho que essa é uma coisa muito importante. E essa é uma coisa que está na nossa essência. Assim, a gente acredita que, mais do que vender para quem quer a nossa solução, a gente quer vender para quem acredita no que a gente acredita. E é meio difícil isso, porque muitas vezes você não vai vender para algumas pessoas, mas é melhor porque você vai ter clientes muito mais fiéis. E é isso que a gente acredita. Cara, a gente não vai mudar a nossa embalagem, botar um touro bolado aí para falar, não, agora a gente atende... Não, por quê? Porque não é o que a gente acredita. Já tem solução para isso. E, tipo, não tem nada de errado com um produto de caveira, nem não tem nada de errado, cara. Inclusive, eu já consumi, alguns eu consumo, porque você tem momentos diferentes para consumir cada coisa. Agora, o que a gente tenta fazer é mostrar, cara, é mais gostoso, mais divertido, mais saudável. A gente foca muito, muito, muito em sabor. A gente foca muito na comunicação, no que a empresa representa. E a gente acredita que tem espaço para isso, cara. Pode vir concorrente de várias maneiras, e alguns concorrentes vão inovar, e a gente vai falar, pô, aqui tem um caminho melhor. O que a gente pode aprender com esse cara? Inclusive, uma das mudanças nossas de sair da proteína em pó para ir para comestível veio de como que a concorrência está fazendo. Cara, a concorrência está fazendo barra, a concorrência está fazendo snack, a concorrência está fazendo biscoitinho. Pô, será que se a gente pegasse a nossa mesma missão, mostrar que o Whey é bomba e mudasse o produto, a gente não conseguiria fazer melhor? E daí a gente vai lá e dá um passo para frente. Cara, Choco Wafer virou tanto campeão, assim, nesses últimos 3, 4 meses, tem um monte de empresa fazendo wafer. Tipo, só que... Copiando. Copiando. E a gente já tá pensando no nosso próximo wafer. Eu não posso nem falar aqui direito, mas assim, a gente tá com uma barra que a gente espera lançar nos próximos 6 meses, que a gente quer que seja o nosso próximo wafer. E eu tenho certeza que outros concorrentes estão olhando e falando, cara, eu também tô pensando no próximo wafer acima do... E assim, quem ganha, cara? Quem ganha é o consumidor, porque esse é um mercado que tá crescendo muito e que os consumidores querem produtos que realmente tenham um bom sabor, uma boa distribuição, sabe? Uma boa comunicação. O consumidor, ele quer que chegue até ele. A distribuição Exato. não tá ligando, Não, ele quer que tenha Sim. uma boa distribuição. No caso, ele quer o quê? Quer que esteja próximo acesso. dele. Exato. Por exemplo, quer que esteja no mercado que está no subsolo do prédio dele. Sim. Né? E a gente tem que estar lá.
Então, o nosso trabalho, conforme você vai crescendo, começa muito a se ocupar as prateleiras com seus produtos e não só inovar. Então, no começo é muito um trabalho de produto, mas a gente coloca marca, distribuição e produto. E não é porque o produto é o menor deles, o produto é a base. É a base para uma distribuição valiosa e para a criação de uma marca ainda mais valiosa. Porque, assim, quando a gente pensa na Mais Mu, a gente hoje está, por exemplo, em mais de um país. E, na verdade, a gente está em 3 continentes, né? A gente está no Oriente Médio, a gente está na Europa, a gente, enfim, Ásia. E, cara, a gente pensa, por que a gente vai estar lá, sendo que o Brasil é gigante, né? A gente está faturando quase 50 milhões de reais. Por que eu vou tentar colocar meu produto na Arábia Saudita? Cara, porque se eu conseguir ganhar atração com a minha marca lá, com a nossa marca lá, imagina o potencial futuro que tem se cada país o Choco Wafer tiver um Product Market Fit bacana. A gente consegue, com a marca, enfim, ter uma distribuição através de distribuidores gigantesca. Gigantesca. Vezes o que a gente faz hoje aqui no Brasil. E a gente só está querendo ver isso. E a distribuição é literalmente ter esses braços todos para chegar no PDV, executar bem no PDV. E muitos produtos você vai conhecer no PDV. Você vai conhecer na prateleira, né? E depois vem o produto, tem que entregar a promessa. Ele tem que ser bonito, tem que ser gostoso e enfim, tem que entregar a promessa, né? E o que eu achei interessante, assim, de comentar é quando o Otto fala de concorrência e fala sobre o posicionamento, né, de que tem espaço para todo mundo, mas minha visão é que o posicionamento da Mais Mu, ele pega um público muito amplo. Principalmente quando a gente olha assim, em termos de tamanho de mercado. E aí, pô, tem uma situação super curiosa, acho que eu não comentei isso com você. Meu filho viu, eu quero biscoito da vaquinha, papai. E aí eu dei pra ele se amarrou, porque o que eu acabei de comer aqui, que, cara, lembra de verdade, é só ir no Pão de Açúcar mais próximo, na loja da Mais Mu online, comprar e provar. Lembra um bis branco. Você come o Choco Wafer, vai te lembrar um bis branco, enfim. Só que mais saudável. Exatamente. E essa é a ideia, tipo, ele vai ter, vai ser mais caro que um bis, não tem como. Por quê? Porque ele é mais nutritivo, essa é a ideia. Só que ele não vai ser também bizarramente mais caro, e ele também não vai ser bizarramente mais nutritivo, porque senão ele não vai ser saboroso. Vai comer um peito de frango, ele vai ser muito mais saudável, mas... Então, esse equilíbrio, a gente acredita que a gente consegue fazer muito bem com a própria marca. Acho que essa é a essência do negócio. E quem que é hoje o grande competidor de vocês? Tem alguma empresa que seja parecida? Cara, para cada produto que a gente tem na nossa linha, a gente tem algumas empresas que concorrem mais. Então, por exemplo, para Mais Mu Pronto, que é a bebida RTD que a gente tem, né, Ready to Drink, a gente tem o Pro, com certeza, é o líder de mercado que mais dá trabalho pra gente, né, mas também lidera e a gente tenta ir atrás, a gente aprende com eles e tudo mais. Quando a gente fala em barras e snacks em geral, você tem desde Flormel, que é mais para a linha do sem açúcar, até uma Bold, que é uma linha parecida, de ter mais proteína. Mas, de novo, o perfil do cliente nem sempre é o mesmo. E o produto ele tem diferenças de proposta de valor e quem que ele quer buscar. Então, a gente, no limite, quer ser muito mais o produto para a família no longo prazo, né? A gente ambiciona no futuro, e essa é uma coisa que a gente não endereça hoje, mas que a gente busca endereçar no futuro, uma linha infantil. Porque é um produto que, cara, assim, dia sim, dia não, alguém fala, nossa, meu filho é viciado em Mais Mu, meu filho é viciado em Mais Mu. E a gente não quer ser um produto infantil, a gente não quer ser um produto feminino, a gente quer ser um produto divertido para a família inteira. Que você consuma, que a sua esposa consuma, que seu marido consuma, que seu filho consuma, que sua filha, tanto faz. A gente quer ser o produto que mostra que é mais gostoso, que é mais saudável, que é mais Mu. Qual que é hoje o perfil, atualmente, qual que é o perfil do público? Tem alguma... Hoje o público é majoritariamente feminino, mas eu acredito, essa é uma hipótese nossa, que seja porque as propostas que existem no mercado hoje de suplementação e etc. sejam muito mais endereçadas para os homens, e o que deixa um gap gigante para as mulheres. Mas quanto mais, essa é uma coisa interessante, quanto mais para os snacks a gente vai, mais 50-50 vai. Quanto mais para o suplemento, mais feminino é. Qual que é o percentual aí, mais ou menos? Eu diria que entre 80 a 20, 70 a 30. Isso a gente tem com base nos dados do nosso e-commerce, tá? Caramba! Pelo menos o shopper. 20 é bastante, né? Com base no shopper, né? Que é a pessoa que compra na loja. Agora, eu duvido que quando isso aí tá na cozinha, na bancada da cozinha de uma família... É só mulher que corre. Só a mulher, eu duvido. Não, com certeza, com certeza. E hoje tem algum...
o crescimento de vocês tiveram uma grande experiência positiva pela adição dos snacks, que fez um crescimento Perfeito. exponencial. Você imagina que hoje a vertente, eu acho que o que você deixou entendido é isso, a vertente de crescimento que vai exponencializar a empresa vai ser a diversificação, tipo, a adição de SKU, de novos produtos, ou vai ser aumento, por exemplo, da linha de distribuição? Sei que as duas Não, perfeito. são bem core, assim, mas qual que é o que você acha que vai Não, alavancar mais? eu acho que está muito mais para distribuição, tá, Floriano? E a gente tem hoje 60 SKUs. Né? A gente tem, tornando isso binário, 2 caminhos. Vamos expandir para 300 SKUs e manter as mesmas 8 mil lojas que a gente tem hoje, ou vamos manter esses 60 SKUs e vamos de 8 mil lojas para 30 mil lojas. Eu acredito que manter os mesmos 60 SKUs e de 8 mil para 30 mil é um cenário que você consegue usar melhor alavancas. Qual que é o ponto, cara? Usar alavanca, eu acho que é o ponto mais subestimado de qualquer negócio. Assim, eu acredito que o Rodrigo vai concordar comigo nesse sentido. A gente viu, ao longo da nossa história, várias empresas com produtos incríveis, especialmente nesse mercado de alimentação saudável, mas que focam muito mais numa ideia bacana do que numa distribuição massiva, seja da mensagem da empresa, seja do produto em si. Então, primeira coisa, eu acho que vem distribuição, tá? O produto, vamos dizer, a gente se vê nos próximos 2, 3 anos indo de 60 SKUs para 70, 80, e muitos SKUs que existem hoje talvez deixem de existir. SKU, pessoal, é Stock Keeping Unit, que é o produto unitário. Então, por exemplo... Novos produtos. Só que tipo, é a unidade, né? Então, o Choco Wafer de baunilha e o de chocolate são 2 SKUs diferentes, tá? Então, quando a gente fala 60, são unidades. Então, a gente pode ir de 60 para 70, 80 e trocar, né? Tirar alguns perdedores e tentar colocar novos campeões no nosso portfólio de produto. Mas a gente sempre vai tentar adicionar mais clientes, e mais clientes, e mais clientes. E tentar focar em colocar nos clientes o portfólio que mais está adequado àquele cliente. Essa talvez seja uma lição de ouro, cara. Assim, parece que o objetivo da Mais Mu é colocar todos os 60 SKUs em todos os canais de venda que a gente tem. Não é. Isso é um tiro no pé. E a gente já errou com isso. Na farmácia, tem os produtos que vão girar. No Pão de Açúcar, no Canal Verde, no online, na padaria, tem outros produtos. Cada canal tem um portfólio ideal. Então, o portfólio campeão que está em todos os canais é o Choco Wafer. Né? É o Mais Mu Pronto, é a Mukibar. A creatina vai estar mais na loja de produtos naturais e vai estar mais no nosso site. Vai estar na Amazon, e vai estar no Mercado Livre. O Choco Wafer vai estar lá também. Mas eu não vou conseguir, de uma maneira tão interessante, colocar uma creatina numa padaria. Entende? Então, hoje a gente está com 8 mil lojas no Brasil. A gente acredita que dá para caminhar para 20, 30, 50 mil lojas. Mas assim, só em Portugal, cara, a gente está em 500 lojas. Caramba! Só em Portugal. A gente está com uma distribuição super bacana. Meus pais, inclusive, estão em Portugal agora, né? Eles tiraram uma foto de uma loja lá de Choco Wafer. Só que a gente até hoje só tinha conseguido distribuir Choco Wafer vegano para lá, que a gente tem a linha vegana. E tá saindo em dezembro, provavelmente, o primeiro lote de Choco Wafer lácteo, né? Com proteína, Normal. com whey normal. E, putz, a gente acredita que a atração de vendas vai ser exponencial. E quando você tá lá E euro legal, né? Ganhar em euro é bom. Legal. E daí, e ainda mais hoje. E daí, você coloca o produto lá, você tá na Amazon, você consegue vender para Espanha, você consegue vender. Você começa a cultivar outros canais com o mesmo portfólio de produtos, entende? Acho que isso tem uma exponencialidade maior do que você ficar aumentando complexidade. Os 2 caminhos são viáveis, e é uma junção dos 2, mas eu diria que é mais distribuição com uma inovação muito bem calculada, porque não é mais produto que vende mais, é mais do produto certo que vende mais. Isso é difícil, cara. Qual que é o custo para o lançamento de produto? Tipo, eu sei que tem um custo, aquela distribuição, que acho que é legal a gente entrar daqui a Total. pouco, mas o custo para você testar produto, criar produto, de onde vem uma ideia de um produto? É gente viajando internacionalmente, que você coloca para viajar, ou você mesmo, ou pesquisa na internet? Como que você descobre um produto que vale a pena ser testado aí? Acho que é uma mistura de ciência com arte, tá? A gente tem um time que, de novo, como a gente resolveu a dor nossa como cliente, né, como consumidor, a gente tem outras dores que vão nascendo. E a gente tenta entender como essas nossas dores e as dores dos nossos clientes estão ligadas. E normalmente elas têm muita semelhança, tá? E tem essa parte mais intuitiva, tem a parte de analisar mercado e tem a parte de, cara, brisar mesmo, pensar em várias ideias nada a ver, né? Então, por exemplo, o Choco Wafer Bites, que foi a nossa última inovação. Ela foi uma inovação
bem straightforward, assim, bem pé no chão. Tipo, cara, Choco Wafer, a gente foi aumentando o número de sabores. Qual que é o próximo passo? Cara, vamos mudar um pouquinho o formato para ver se a gente consegue aumentar, porque o Choco Wafer é uma franquia no sentido de marca, né? Uma franchise que deu certo. Então vamos ampliar isso. Ao invés de tentar inovar com o, sei lá o quê, né? O produto novo que nem nome tem. Vamos fazer esse produto em novas formas. Então isso é um processo mais racional. E tem outros produtos que é um processo menos racional. Então, tipo, vamos fazer, vou inventar uma coisa aqui, vamos fazer um chá com creatina. Cara, a creatina tá crescendo muito, não sei o que e tal. Vou fazer um chá, a creatina se toma todo dia, então o chá a pessoa toma todo dia, é o chá com creatina. Sei lá, provavelmente não vai fazer isso, mas tem essas ideias mais fora da caixa. E tem outras coisas, então, o que está rolando nos Estados Unidos? O que o mercado aqui está inovando? Então, não tem uma fórmula, basicamente a minha resposta para você é essa. Mas como que a gente faz? A gente está sempre com o nosso radar aceso, sempre, mas em alguns momentos do ano, normalmente trimestralmente, a gente senta todo mundo e todo mundo olha esse radar e fala, cara, beleza, qual que são as ideias que a gente tá pipocando aqui sempre, que tá batendo, a gente fala, cara, tem que fazer. Pô, são essas. Quais são as inovações? O que nossos concorrentes estão fazendo? O que o nosso cliente está pedindo? Nosso cliente está pedindo, a gente tem o Choco Wafer de Cookies and Cream, tem o Whey de Cookies and Cream, por que a gente faz a bebida pronta de Cookies and Cream? É isso que o cliente está pedindo, porque eu não tenho pronto de Cookies and Cream. Não é isso que ele está pedindo, tá? Mas tem essa outra frente. E daí, uma vez que o conceito está feito, vai para a parte de desenvolvimento. E a gente trabalha 8, 10 mãos. O que eu quero dizer com isso? A gente tenta achar um parceiro para produzir, tenta achar um parceiro para desenvolver. A gente tem um time de engenheiros de alimentos e um nutricionista nosso sócio. E vai montando um projeto para montar um protótipo. Primeiro valida o briefing, depois vai para o protótipo. E daí, dando certo o protótipo, dando certo questões de preço, questões de margem, etc., daí vai para a produção. E normalmente vai uma produção piloto e depois uma produção maior. Quanto tempo demora isso? Pode demorar 1 ano. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo o pipeline do ano que vem e tem produtos que a gente está prevendo que vão ser lançados em dezembro. Em dezembro não, mas novembro, outubro. E tem produtos que a gente já está pensando no lançamento em abril, né? Que estão sendo pensados agora, definidos agora. Mas a gente consegue ser relativamente ágil. A diferença vai vir quando tem uma fábrica nova, um processo muito diferente. Mas a gente já tem hoje 7 fábricas parceiras, fica mais fácil. Você já sabe quem faz o quê, como fazer o quê. Perfeito. Eu só queria complementar, que eu acho que você comentou que vocês estão em 8 mil pontos de vendas hoje, né? O quão pouco representativo isso é em termos de potencial de ponto de vendas potenciais no Brasil. Cara, e os canais, né? Assim, a gente teve uma evolução de alguns canais de distribuição ao longo dos últimos anos, tipo exemplo, né? A farmácia, que antigamente você ia só para comprar remédio, literalmente, virou uma conveniência. As próprias lojas de conveniência de posto de gasolina. Nosso maior cliente é uma farmácia. É? Nosso maior cliente é uma Individual ou uma marca? Não, é uma rede de farmácias, mas é o maior cliente. Pode pegar qualquer grande varejista, supermercado. Pede pro Grupo Pão de Açúcar. O nosso maior cliente é uma farmácia. Então, e hoje a gente tem mais ou menos 2, 3 mil farmácias. Tem 90 mil farmácias do Brasil. No Brasil, mais ou menos, tá? 80, 90 mil, tira e põe um pouco. Dá pra mais entrar em todas? Não, com certeza não, cara. Tem farmácia que não tem fit com o nosso produto, mas com certeza a gente não tá em todas que faz sentido. Dá pra chegar em umas 10 que faz muito sentido. Depois vai ter algumas que fazem menos e a marca vai se desenvolvendo e tentar penetrar em mais farmácias, por exemplo. Supermercado tem um monte, tem mercado de bairro tem um monte, loja de conveniência tem um monte, loja de produtos naturais tem menos. Loja de produtos naturais a gente já tá em quase, não estamos em todas, mas a gente tá no 80-20, sabe? Já tá nas que mais representam. Então, um número que eu vou dizer assim, que eu falo, isso aqui dá para chegar e ser um número ambicioso para os próximos 4, 5 anos, seria umas 50 mil lojas. Está em 8 mil hoje. Chegando em 50 mil lojas, diria que o máximo que daria para chegar no Brasil seria umas 100, 200 mil, vamos dizer. Aí já começa a ficar mais difícil navegar. Talvez seja melhor dar uma focada mais ali no nosso parceiro em Portugal, na Arábia Saudita, ver alguém na América Latina para distribuir, focar mais no online, ou lançar um produto para conseguir entrar em canais que a gente ainda não está. Daí começa uma outra estratégia. Mas, por exemplo, hoje a gente não está nesses canais de venda de corporativa. Então, tem uma empresa com 5 mil funcionários que compra produto para um Google da vida. A gente não vende para eles. Por que não? A gente não tem time de venda B2B em corporate, vamos dizer assim. A gente não tem venda estratégica
para loja de mercado de prédio, né? Então, tem várias hoje. A gente está ainda muito fraco nas lojas de conveniência, tipo uma OXXO, que tá, cara, cada lugar que você vê, pinga uma OXXO. A gente não tá lá ainda. Lojas americanas, tem 2.000 lojas, a gente ainda não tá. Pô, tem loja pra caramba pra abrir, cara. Então, o foco agora, pensando em questão de custo, porque, por exemplo, você ir pra, não sei, pelo que eu li no prospecto, Claro. você não deve estar na Bahia. A gente tá, Ou mas pequeno, a uma gente penetração tá... pequena, né? E assim, a gente tem conversa com mentores e pessoas assim, e uma das frases que nos veio recentemente é: o maior risco da Mais Mu é ser pequeno em todo lugar. Cara, isso bateu, Concordo. e eu e o Neto, a gente na hora falou, cara, é isso. Isso é muito bom, de novo, é uma certa humildade de, cara, essa pessoa que a gente conversou foi CEO de uma multinacional bizarra, tipo assim, cara, conhece tudo, e ele falou isso pra gente, falou, pô, esse cara sabe o que ele tá falando. Cara, assim, essa conversa foi há 2, 3 semanas atrás. Planejamento estratégico de 2023. A gente tem alguns pilares, né? Um dos pilares é distribuição massiva. Que, tipo, esse pilar anda com a gente há 5 anos, tá? Tipo, é um pilar. Todo trimestre a gente pensa em qual que é o nosso objetivo nesse pilar. Cultivar o nosso quintal. O que é o nosso quintal? É São Paulo e Rio futuramente. Então, mais do que tentar dominar a Bahia, vamos dominar São Paulo. Cara, dá pra duplicar as vendas em São Paulo, triplicar as vendas em São Paulo, e a gente tá aqui. Essa que é a minha pergunta. Em São Paulo, vocês ainda têm penetração, mas a penetração agora é uma penetração difícil? Que tem que ter muito investimento? Como é que funciona? Não necessariamente tem que ter muito investimento, né? Algumas coisas demoram. Então, por exemplo, a gente abriu, o Rodrigo é do Rio de Janeiro, a gente acabou de abrir o Zona Sul. Sensacional. Cara, demorou. É um processo. Eu lembro de ter ido pro Rio em 2018, 2019. Numa reunião com o pessoal lá, ia cadastrar, não cadastrou. Daí ficou em stand-by. E depois fomos pra APAS esse ano, que foi no comecinho do ano. Cara, na APAS esse ano, o pessoal de lá falou, não, vamos cadastrar mais MU, o stand de vocês aqui na APAS é sensacional, os produtos estão excelentes, mudou muito da primeira vez que vocês foram lá, vamos cadastrar. Cadastrou agora. Então, não é em São Paulo, mas é no Rio. Sim. Mas aqui em São Paulo vão ter vários desse tipo. Só que agora vai ser um trabalho aqui em São Paulo, não só de você colocar o seu produto em mais PDVs, mas em fazer o seu produto estar bem exposto nesses PDVs. Então, por exemplo, um dos grandes trabalhos da Danone com o IoPro não é só o produto que é excelente. Não é só a distribuição que é excelente. É o trabalho de trade marketing, que é o marketing no PDV. O cara vai lá e ajeita. Certo? Que ajeita tudo. Pô, se eu vendo meu produto pro Pão de Açúcar, pro Carrefour ou pra qualquer grande varejista, eu vou ter que mandar alguém do nosso time ir lá pro estoque deles, pegar o produto no estoque e colocar o produto na prateleira. Se eu não fizer isso, as vendas vão cair. E você vai ver o produto, tá no estoque. Ah, mas ele não vai pegar, porque o concorrente pegou o dele e colocou. O cara do time dá não vai fazer isso por você. Então, você vai ter que fazer isso. Então, cara, é até mais caro esse processo, tá? Mas seu giro aumenta muito. Então, funciona, não é que não funciona. Funciona, seu giro aumenta. Você passa de tentar estar presente, mas você passa a tentar ser representativo. Quantas vezes você vai no supermercado, assim, obviamente numa outra escala, você não vê lá o cara com colete da Ambev, da Coca-Cola, trabalhando ali na colocação Então, dos produtos. mas tem pessoas contratadas direto e pessoas terceirizadas fazendo isso. Mas respondendo de maneira direta, é um pouco mais caro você ser grande em algum cliente, mas também é melhor. Não é só, cara, tipo, você vai pra academia 5 vezes por semana e não 2. É mais caro, é mais doloroso, mas vai dar mais resultado. Sim. Então, é mais ou menos essa lógica. Tipo, a execução no PDV é o processo para maestria no longo prazo. Você pega grandes empresas de bens de consumo, tem muito investimento em marketing, muito investimento comercial, mas muito, muito investimento em trade. Não existe você crescer sem isso. E aí é o que a gente vê. E é caro. O trade, vamos só para consolidar. O trade é um o marketing personagem que coloca Não, as coisas. esse é o promotor, que faz parte do trade. Aham. Tá? O trade marketing é o marketing no PDV. Então, uma promoção leve ponto de venda. Leve 3, pague 2. Isso é uma campanha de trade. Né? Uma campanha, compre isso aqui, ganhe uma coqueteleira. Compre um whey, ganhe uma coqueteleira. Isso é uma campanha de trade. Vamos colocar uma pirâmide de mais mu, uma campanha de trade. Vamos colocar um explicativo. Vamos, numa loja de produtos naturais, fazer uma degustação. Tudo isso é trade. Tá? Simples. Vou colocar meu produto com mais espaço de prateleira, na altura dos olhos. Isso é trade. Tá? E vou deixar meu produto lá embaixo, esquecido, virado de lado. Isso é trade mal feito. Né? E você vai ter trade mal feito, é inevitável. Né? A gente tem trade mal feito em vários lugares, só que a grande questão
É melhor você ter trade bem feito em poucos lugares, muito bem feito e crescendo só poucos, do que estar em todo lugar com trade mal feito. Esse é o perigo de você ser pequeno em todo lugar. Você tá mal executado em todo lugar. É melhor a gente estar bem executado aqui, e depois que a gente estiver muito bem executado aqui, crescer as regiões. E aqui eu acho que vem um ponto muito importante que conecta com a razão também da Masmu estar fazendo seu IPO na Before e levantando recursos, que é você, para seguir com as taxas de crescimento que a Masmu tem. A Masmu cresceu uma média de 75% ao ano nos últimos 5, 6 anos. Você não tem como fazer isso... Custa. Exato. Crescer custa. Exatamente. Então, acho que a visão aqui do investidor é, por que a Masmu está fazendo essa captação? É para conseguir manter o ritmo de crescimento, primeiro ponto. E 2, é importante também para o investidor entender que esse perfil de investimento, esse perfil de empresa, são empresas de alto crescimento que estão buscando exatamente assim, a geração de lucro, o pagamento de dividendo, ela vem num outro patamar. Vem num outro nível, Quando você estiver lá com 200 mil pontos de venda, 100 mil pontos de venda, ok, eventualmente você pode falar, olha, me consolidei aqui, eventualmente a melhor alocação de capital, pode ser que faça sentido você distribuir dividendo, mas até lá tem muito crescimento para buscar, realocando a taxas de retorno maiores do que você distribuir os E dividendos. aí que eu ia perguntar, que aí já entraria no custo, que provavelmente já ia linkar para captação. Hoje, qual que é o maior gargalo da Masmu para crescer e para fazer a manutenção que o Ricardo falou? Qual que é o que você acha? Tipo, isso aqui, se a gente tivesse capital, ou qual que é o coisa? Ou vocês precisam conseguir mais escala para cá, e quando vocês conseguem mais escala, vocês conseguem investir mais em trade marketing? Cara, acho que tem uma série de gargalos, mas eu diria que o número 1 é prateleira. Sim. Por que a Masmu não cresce mais? Não é porque... Isso é importante, porque pode parecer retórico isso. Mas não é porque as pessoas não conhecem. O motivo da Masmu não vender R$1 bilhão é porque muita gente não conhece. Mas o motivo da Masmu não vender 100 milhões ao invés de vender 50 é porque a gente está em menos prateleiras do que a nossa marca dá conta e do que o nosso portfólio de produtos dá conta. Então, é uma questão de distribuição, não é uma questão de marca, não é uma questão de produto. Isso é muito importante, né? Acho que fez mais sentido agora. E o ponto é, a gente precisa, para conquistar essa distribuição, de dinheiro e tempo. Né? Não é, beleza, captamos aqui com a Begin, vamos listar na Before e agora vamos de 8 mil para 20 mil pontos de venda, porque não é assim. Demora. E assim, as coisas têm um tempo bom. Tipo, não adianta você... A gente sempre fala, você tem que ser ágil, não pode ter pressa. Tem que ser ágil. Mas se você também ficar tendo pressa para agora que tem que positivar, você vai queimar a caixa, você vai positivar produto que não faz sentido. Teu cliente não quer ter o teu produto lá porque ele vende, ele quer ter porque você está pagando ele para aquele espaço. Positivar é colocar o produto para ter lucro, é isso? Não, positivar é colocar o produto no PDV, no ponto de venda. Entendi. Então, tem que dar o tempo às coisas, a pessoa tem que ver o seu valor, né? Então, você tem que... A gente vai precisar ter uma verba maior para conseguir acelerar alguns processos, participar do planejamento dos nossos grandes clientes. Então, por exemplo, você pega um cliente grande, ele tem um plano anual, ele fala, você quer ajudar aqui na nossa campanha de aniversário? A gente vai sortear um carro, vai fazer não sei o quê, a Masmu pode estar aqui junto com a gente, vai colocar a pirâmide de Masmu, a gente vai fazer uma compra bacana, mas, eu preciso que você me pague isso aqui, pague aquilo lá. Então, você custa, né? Mas é uma compra que vem depois de um relacionamento. Outra coisa, eu falo, não, eu te bonifico isso aqui, você vende o jeito que você quiser, eu esqueço, daí você começa a crescer um número, mas é um número falso, né? Então, a gente quer fazer a coisa na escadinha, tá? Mas o gargalo, então, como eu falei, são prateleiras e para isso a gente precisa de dinheiro. Então, o dinheiro vai para marketing, vendas e trade, tá? Então, verba para o comercial ter ações melhores junto com os compradores das lojas e verba para o time de trade fazer mais ações, mais degustação e, claro, uma verba para o time de marketing fazer o produto ser mais conhecido aqui na região de São Paulo e no nosso quintal, como a gente tem dito. Não vamos ficar gastando marketing para a gente ser conhecido no Brasil inteiro, porque com 5 milhões de reais você não vai ser conhecido no Brasil inteiro, nem aqui, nem no Brasil inteiro. Mas o dinheiro vai ser para contratação, vai ser para... Tem como especificar um pouco mais? A gente ainda não pode ser assim, vamos contratar 5 pessoas, cara. A gente tem no nosso plano, sim, contratar vendedores, sim, contratar pessoas de trade, mas muita verba vai para negociação junto com os clientes e muita verba vai para trabalho de trade.
Então, o trabalho de você positivar o produto no PDV, ganhar mais espaço, fazer degustação, esse é onde vai o grosso do dinheiro. Outro lugar onde vai dinheiro é capital de giro. O que eu quero dizer com capital de giro? É muito caro você crescer a marca, crescer o awareness de marca e não ter produto para vender. É muito caro. Você gastou uma bala de marketing, uma bala de trade, uma bala comercial, o produto não tá lá porque você não tinha estoque para vender. Então, a gente tem que garantir abastecimento. Uma métrica que a Mais Move é sempre abastecimento e giro. Abastecimento tem que estar o mais próximo de 100%, ou seja, não pode ter ruptura, principalmente os produtos que mais vendem. E giro tem que ser o mais eficiente possível, porque qual que é a melhor maneira de você bater abastecimento sem? Vou comprar tudo de estoque e não vai faltar nunca, porque eu gastei todo o meu caixa em estoque. Mas meu giro vai ser lentíssimo, o produto vai estragar na prateleira, o custo de capital aumenta. Não, eu vou ter que manter meu giro lá em cima. O estoque vai ter que girar rapidinho. Então, hoje a gente tem uma taxa de abastecimento, né, de 98% das principais curvas da empresa. Quer dizer que 98 dos 100 dias úteis o produto está disponível para venda. Tá? E a gente vai ter um giro que é quase uma vez por mês. Nosso estoque gira todo mês. Todo mês o produto é reposto. Isso é muito bom. Se eu conseguir jogar meu giro para 20, né, então 20 vezes no ano meu estoque gira, meu custo de capital baixa lá embaixo. Lá embaixinho. Porque eu preciso do mesmo estoque eu consigo vender o dobro. Isso aconteceu agora. Esse ano, nosso estoque médio é de 6 milhões. No ano passado, nosso estoque médio era de 5. E eu estou vendendo 50% a mais, com quase o mesmo estoque médio, com menos ruptura. Então, isso é a eficiência que a gente ganhou. Né? Então, outra parte do dinheiro vai estar ali em capital de giro para a gente garantir abastecimento. E também, o whey está super barato, tá? O dólar deu uma baixa bizarra. Vamos comprar o whey. Dura 2 anos no estoque, etc. Você consegue garantir que você tem um custo de compra bom. Hoje, se você não tem capital de giro, você vai comprar quando você puder. E não quando for bom de comprar. Igual na bolsa. O bom é quando você tem dinheiro em caixa e você fica... Que nem o Bryce fala, né? O jacaré fica lá de boca aberta esperando. A gente tem que ficar lá de boca aberta esperando. Não pode não ter produto para vender, mas também não pode comprar só quando precisa. Tem que ser estratégico na compra. Então, o capital de giro tá ali. Isso é margem na veia. Na margem na veia, cara. Se eu ganho 10% no meu CMV, eu precisaria vender 2 vezes mais para ganhar isso. E tem um ponto específico que está no prospecto, que vocês estavam testando um fornecedor brasileiro que poderia gerar uma eficiência. Sim, como cara, tá essa parte? A gente tem... Normalmente, o mercado de whey ele foi consolidado, ele foi montado, né, o mercado de suplementação e tal, com fornecedores estrangeiros. Até antes de você concluir isso, acho que é muito importante que a gente pulou. Explica, que eu acho que se conseguirem colocar na tela, tem uma imagem no prospecto que explica como que funciona a cadeia de valor da Mais Move, onde tem a vaquinha no meio. Tá. Eu acho que dá um resumo, que eu acho que vamos conseguir colocar na tela aqui. Dá um resumo nisso, porque eu acho que foi uma parte que a gente pulou, que é muito importante para a pessoa que vai investir entender. Vamos ver se coloca aqui, mas antes eu vou falar dessa questão do whey, tá? Mas a gente tem, na nossa cadeia, primeiro, fornecedor de matéria-prima, que é o primeiro elo da cadeia, depois a gente vai ter as fábricas que produzem, depois a gente tem a Mais Move, que vai fazer todo o trabalho de marketing, vendas, RH, suporte, etc. E que vai vender de 3 maneiras. Ou eu vou vender para o distribuidor, que vai vender para a loja, que vai vender para o consumidor. Ou eu vou vender para a loja, que vai vender para o consumidor. Ou eu vou vender direto para o consumidor. Então, essa é basicamente a cadeia da Mais Move. Tá? Começa com o fornecedor de matéria-prima, vai para a fábrica que produz, vem para a Mais Move, que faz todo o trabalho de desenvolvimento, etc., que é o elo principal dessa cadeia. Distribuidor, loja, ou para o cliente final. O fornecedor de whey, que é o nosso principal insumo, se a gente produzisse pão, seria o nosso trigo, se a gente produzisse cerveja, seria a cevada, é whey para a gente. Por mais que a gente tenha produtos que não tem whey, tem proteína vegetal, o principal insumo, principal, é a proteína do soro do leite. Dito isso, esse é um insumo que, ao longo dos últimos anos, sofreu muito por causa, do dólar, que ele é uma commodity, assim como petróleo, assim como milho, assim, dolarizado. Mas a produção global foi muito atrapalhada por causa do Covid, etc. Então, você teve uma oscilação também de oferta e demanda. E até pouco tempo atrás, você tinha poucas fontes de proteína nacional de qualidade. Por que eu digo de qualidade? Não é porque eram de baixa qualidade, é porque não tinham as qualidades para o mercado de suplementação. Por exemplo, você vai ter uma proteína com concentração de 30%. Ela é excelente para você fazer alimentos, mas não tem uma concentração muito alta para você fazer suplementos. Daí a indústria saiu dos 30%, a indústria nacional saiu dos 30%, foi para os 60%, foi para os 80%, 90%. Hoje tem proteína whey isolado da indústria nacional.
matéria-prima, né? O leite brasileiro, o soro de leite brasileiro e a proteína brasileira. E isso antes estava sendo vendido só para multinacionais. Então, os grandes conglomerados de nutrição, vendido para nutrição infantil, de grande multinacional, etc. E eles estão migrando também, atendendo clientes de sports nutrition, como eles falam. E a Mais Mu agora está buscando um contrato. Cara, a gente conseguiria reduzir nosso custo de whey em 30%. E EBITDA, isso significa como? Cara, Resultado operacional. Pô, vai mais que dobrar o EBITDA, cara. Se isso der certo, é que tem um tempo, tá? Tem um tempo, isso é super importante. Não é que aperta um botão, todos os produtos mudam o fornecedor. Não, a gente tem que ter uma composição de fornecedores. Tem produtos que não vão conseguir dar certo com aquele fornecedor e produtos que vão. Mas alguns produtos que dão certo e mantêm o mesmo nível de qualidade, então tem que ser feito teste para não dar diferença de sabor hoje e também não dar daqui a 6 meses. Então a gente vai bem cauteloso. Mas os primeiros testes já foram feitos. O resultado tem sido muito bom. Então a gente está confiante que ao longo do próximo ano vai ter uma migração dos nossos custos para uma cadeia muito mais eficiente. Pensa, num mercado que você vai ter que comprar frete, não tem navio no mundo, você vai ter que trazer lá da Dinamarca proteína para o Brasil, porque tem um cara no sul que faz, cara. Uhum. É mais eficiente você fazer aqui, né? E até o final do ano que vem a gente pode imaginar qual o percentual aí dos produtos com proteína nacional? Ah, cara, ó, eu diria pelo menos uns 10%, mas dos SKUs, tá? Ou seja, mas das vendas é muito mais. De volume. Porque a gente tá falando de Choco Wafer, cara, o principal, né? Então a gente quer fazer isso no Choco Wafer. Mas gente... então chuta um número, pô. É chute, pessoal. Especulação. Não, cara, eu tô falando assim, dos SKUs vai ser um percentual baixo. Por quê? Porque o Choco Wafer tem 6 SKUs sim. do total de 60, então são 10%. No limite, todos os Choco Wafers devem ter essa migração. Além dos Choco Wafers, a gente deve ter, talvez nas barras e outros produtos, eu vou dizer ali, cara, uns 40% do deve volume. ter essa migração. Então, fazendo a conta aqui de padeiro, vai aumentar uns 50%, ou talvez uns 30% em EBITDA, barra... Vai aumentar bem. Vai aumentar bem. Eu não consigo te dizer um número preciso, sim. Mas é relevante. Mas é relevante por quê? Isso é importante. Hoje, a Mais Mu, o principal gasto dela é custo. E não é porque a gente é ruim de negócio, é porque a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente não tem fábrica, a gente vai priorizando primeiro a demanda, né? Criar uma marca bacana, produtos de qualidade, e depois a gente vai otimizando o processo. Agora a gente está começando a entrar numa fase de otimizar o processo, ver as contas com mais foco, olhando com mais cuidado, e a gente começa a arrumar essa parte. Então, a gente está falando de uma empresa que em 2019, se eu não me engano, estava com menos 7 de EBITDA, em 2020 estava com menos 7 de EBITDA, mais ou menos, entre 10 e 5 negativo, e em 2021 entregou mais ou menos 5 positivo. Mais 5 positivo, tá? Mais ou menos na ordem de grandeza. Mas a gente saiu de menos 7 para mais 5. Então, uma bela de uma mudança. Esse ano... 12% aí. Uma diferença super significativa. Que numa empresa muito grande você não consegue fazer porque é um transatlântico. A gente puxa um freio de mão, você consegue fazer uma mudança radical. Esse ano, isso não conseguiu ser mantido por causa da inflação, que acho que todo mundo aqui sentiu a inflação no próprio bolso. Mas a gente vai continuar no positivo ou marginalmente negativo. E o ano que vem a ideia é que a gente tenha mais do que a gente teve lá atrás. Então, um EBITDA... No prospecto a gente está sendo negativo, tá? A gente está sendo, sim, negativo no sentido de pessimista. A gente acredita que conseguiria entregar algo um pouco maior. Mas essas são as nossas metas internas. O que eu posso dizer é, nosso time vai lutar para fazer muito mais do que a gente está prometendo para vocês. Essa é a promessa. A gente quer surpreender positivamente, é uma coisa que... e é até engraçado, cara. É tanto tempo... remando e batendo a cabeça que, chega a parecer impossível. Sabe? Não, cara, agora vai. E a gente tá muito confiante que esse é o ano que as coisas vão virar mesmo, porque já virou lá atrás de menos 7 para mais 5. Esse ano voltou para mais ou menos 0-0. Agora a gente espera voltar. E o que você pode esperar da Mais Mu na maturidade? Você pode perguntar, beleza, 10%, 5% de EBITDA que vocês querem buscar? 15% é um número que pode combinar uma boa taxa de crescimento com uma boa taxa de rentabilidade, né? No negócio indo para esses 100 milhões e tudo mais. É o que a gente quer buscar. E até você falou, a Before não quer reinventar a roda, busca um case de fora. A gente não buscou necessariamente um case de fora, mas tem uma empresa que a gente se baseia muito, que é a Quest Nutrition. E ela é uma empresa listada na Nasdaq. E o ticker é SMPL, é a Simply Good Foods Company. Uma empresa que fatura $1 bilhão e tem um EBITDA entre 15% e 20%.
Esse é o target. Tipo, a gente quer que no limite você veja a DRE, né, o P&L da Quest, veja o P&L da MaisMu, em termos financeiros, sejam empresas que estão sendo igualmente bem geridas. E tem propostas de valor muito parecidas. A gente fala que é meio que o Abapuru lá, sabe aquela história toda dos artistas que vão lá, pegam o modernismo, mas faz com a cara brasileira. É isso, cara. A gente não quer copiar a Quest. Não, a gente quer fazer a MaisMu, que tem muito da demanda que primeiro nasceu nos Estados Unidos de fazer produtos mais proteicos, etc. Mas assim, os produtos são completamente diferentes, a identidade visual é completamente diferente, mas o business model extremamente parecido. Eles têm fábrica terceirizada, tem, enfim, todo esse processo, uma distribuição massiva, uma marca muito forte, um produto foca em sabor, extremamente parecido. Eu até notei aqui que eu vou olhar depois. Boa. E um ponto que eu acho que o pessoal que está assistindo agora tem que prestar muita atenção, que é muito diferente do que a gente está acostumado em bolsa, é que ele consegue, por exemplo, talvez ano que vem, aumentar 30%, 40% EBITDA. Você não vai ter, tirando raríssimas exceções de empresa que está em... Que é coisa não recorrente às vezes, né? Tipo, mudou o preço da commodity, a empresa navega junto, né? Empresas do tamanho da MaisMu, da maturidade da MaisMu, é possível fazer isso. E aí, obviamente, se você coloca 30% de EBITDA a mais no modelo, ou 40% a menos de custo no modelo, você vai chegar a um valuation completamente diferente. Cara, vocês já viram aquele livro do Peter Lynch? O jeito Peter Lynch de investir? Sim. Eu li ele em inglês há muito tempo atrás, naquela época que a gente se conheceu, que a gente foi conhecer lá o Barsi. E, cara, eu li uma coisa que eu achei extraordinária, e foi também um dos motivos pelo qual eu topei ir por essa jornada de inovação aqui, desbravar esse mundo aqui junto com a Before, e que eu busco no futuro ter meu portfólio ali também, que cara, o investidor pessoa física, ele tem uma vantagem competitiva natural ao fundo. Qual que é? Ele tem um cheque pequeno. Você pega um fundo grande, ele tem, sei lá, 5 bis sob gestão, o fundo XPTO lá, ele nunca vai poder investir na MaisMu. Por que vai colocar o quê? 10 milhões na MaisMu? Não é nada para o portfólio dele, vai ter que ter analista analisando isso, não faz sentido econômico. Agora, para você, pessoa física que vai investir 5, 10, 20, 100 mil reais, cara, faz todo sentido. Então, você está num momento que o negócio não está sendo visto por fundos grandes, e são eles que vão explodir o valor do negócio quando ele crescer, e ao mesmo tempo você consegue colocar teu cheque com baixa competitividade. Sim. Então, quando o negócio ainda está muito barato. E você consegue conhecer o negócio com mais detalhes. Tipo, é muito mais acessível tudo. É muito mais fácil você entender como a MaisMu funciona no Brasil do que como a Nestlé funciona em 50 e tantos países, 100 países, com 300 e tantas marcas e, enfim, fábricas em 300... Não, cara, nosso modelo é muito fácil. Então... E você tem essa outra coisa, né? Você multiplicar numa base pequena, a MaisMu de 50 para 100... Você não precisa criar 2 planetas Terra, né? Não, cara, eu só preciso ir de 8 mil lojas que existem hoje para 16 mil lojas que já existem hoje, que a gente tem Product Market Fit. É lógico que pode acontecer um monte de coisa ruim no meio do caminho, mas eu não preciso criar um planeta Terra novo. É mais fácil. Um pouco mais fácil. E tem o track record, né? Eu acho que a gente fala muito de track record histórico e tal no mercado. Acho que isso é um ponto interessante. Poxa, em 5, 6 anos, vocês levantaram 5 milhões de reais, estão entregando aí quase 50 milhões de faturamento e historicamente a gente já deve ter faturado 105 por aí. Perfeito. E agora a MaisMu vai levantar mais 5 milhões de reais. Como você falou, é um cheque que não vai para os fundos maiores, exato, que não faz sentido nesse momento. E até, parênteses, a gente chegou a conversar com fundos maiores que se interessaram pela MaisMu, mas o problema era o tamanho do cheque. Cara, isso é o que a gente mais ouve. É o que a gente mais ouve. E aí não fazia sentido para os sócios, porque se você faz um cheque maior, os sócios acabam se diluindo muito. Quando não precisa, o negócio ainda vai crescer muito, por que eu vou vender agora? Sim. Uma porcentagem relevante, sendo que ele ainda vai crescer muito. E sem contar que ele vai querer comprar mais barato, porque ele tem todo o poder de barganha na mão, né? Ele vai falar, não, como eu estou comprando 20%, 30%, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tipo, é uma negociação muito mais complexa, né? Então, tem exatamente isso. Você tem a oportunidade de participar dessa etapa de crescimento que, pelo tamanho do cheque, comparativamente, é onde você vai capturar a maior rentabilidade relativa. Né? E tem outro ponto também que eu acho interessante, estava no prospecto de vocês também, que normalmente empresas listadas, isso é o comum, você tem um caminho para a sua rentabilidade, que é a empresa crescer, gerar lucro, pagar dividendo. Nesse segmento especificamente, no segmento da MaisMu, mas no segmento do perfil de empresa da Before, você tem a grande vertente que é ser comprado.
Não Total. é? É tipo, por exemplo, se alguém compra a Mais Mu e pluga numa linha de distribuição já existente, a gente tá falando em questão de margem EBITDA, de eficiência, Total. o cara que compra, ele vai ter uma eficiência absurda. Porque ele já pega uma fábrica com contrato, então talvez ele até puxe para a própria fábrica, se for o caso. Talvez com o tempo, né? Acho que no começo nem isso faria. Mas só em trocar o sistema de distribuição, que é uma coisa que você troca do dia para noite, que é muito simples e rápido, você já gera uma eficiência absurda. Então, pro cara que compra, ele não vai comprar uma empresa que tem 5% de EBITDA, 4% de EBITDA. Ele compra uma empresa de 4% de EBITDA, mas no momento que entra dentro da rede dele, do ecossistema dele, vai para 10, 15, 20% de EBITDA, porque já existe uma estrutura consolidada. E essa é uma vertente que o cara que investe no Ibovespa não, na B3, é uma consolidação, é um ponto de vista diferente. E aí lá no prospecto vocês colocaram alguns cases que já rodaram. Cara, é um mercado muito aquecido esse. Tipo, você teve agora... com muitos players consolidados que têm esse hábito de comprar. Por exemplo, a M. Dias Branco comprou a Piraquê agora, comprou algumas aí. Então é um... E assim, você pega... Você coloca lá... Big Food Companies Brands. Põe lá no Google. Você vai ver um mapa... Nestlé, Danone, Mars, General Mills, e você vai ver todas as marcas que eles têm. Cara, a Coca-Cola, PepsiCo, uma vez que essa empresa deu certo com um produto, Coca-Cola deu certo com Coca-Cola, ela não vende mais Coca-Cola, tipo, não tem mais pessoas para comprar Coca-Cola. Então ela vai lá e compra outra empresa que faz outro produto, ou desenvolve um outro produto. Cara, você vê a quantidade de produtos que eles têm, porque é uma marca muito forte, com produtos muito fortes e com uma distribuição tão grande, que daí você começa a plugar a coisa exatamente do jeito que você falou. E o que a gente quer fazer, Floriano? Não só mostrar que você pode plugar em 200 mil pontos de venda no Brasil, mas você vai ver o case de Portugal, você fala, cara, esses caras giram em Portugal. Essa marca não pode só vender que nem, sei lá, o produto XPTO que vende só no Brasil, uma balinha, vamos supor, uma balinha X lá que só vende no Brasil, né? Tipo uma Sete Belo. Vende no Brasil. Cara, isso não vai vender... em Portugal, não vai vender na Austrália, não vai vender no Japão. O que a gente quer é ter uma marca global que a pessoa olhe isso, né? Que a corporação no futuro eventualmente olhe isso e fala, pô, não é que eu vou colocar em 200 mil pontos de venda no Brasil, o cara já está positivado na Austrália, em Portugal, na Arábia Saudita, eu vou colocar dos, sei lá, 50 mil pontos de venda que a Mais Mu vai ter nos próximos 5, 10 anos, e vou colocar em 5 milhões de pontos de venda. Eu não vou pensar no Brasil, vou pensar no Brasil, Estados Unidos, vou pensar na Europa. Então, o potencial que a gente quer entregar é um potencial maior. E só que uma coisa super importante que a gente tem visto não basta só a gente crescer e provar Product Market Fit. A gente tem que provar que a gente consegue ser rentável como a gente é também. Então, essa é uma coisa que a gente tem visto, assim, cara. E a gente vai continuar crescendo, mas a busca por rentabilidade vai ser maior. Então... para o meu bem-estar, para o bem-estar dos meus sócios, para o bem-estar da empresa, para a gente não depender de política, para a gente não depender de Covid, para a gente não depender de nada. A empresa tem que parar de pé, né? E o crescer, ser financiado com capital externo, mas também ser financiado pelo próprio EBITDA do negócio e a gente ter menos vazamento na nossa tubulação, cara. O negócio tem que ser mais eficiente, porque daí a incerteza de um eventual player global vendo a Mais Mu vai ser muito menor. Fala, pô, os caras já conseguem ter dinheiro com a estrutura deles, com a nossa vai dar mais dinheiro. Eles já conseguem ter uma distribuição bacana e provou o case deles no Brasil. E eles provaram o case deles em outros canais do mundo. Tipo, eu vou transformar isso num Kit Kat. Kit Kat vende no mundo inteiro. Chocowafer virar o Kit Kat. Saudável. Vai ser, eu acho que isso que é um... É a vertente. Exatamente. Então estamos caminhando para o final aí. Eu tenho mais uma pergunta que acho que é a cereja do bolo. Qual que é o que falta para Mais Mu chamar a atenção desses grandes? É volume? Qual que é o drive? Eu não sei. Qual que é o drive que esse cara olha? É volume de venda? É capilaridade de canal? Qual que é o drive? Cara, uma coisa que eu vejo assim com as pessoas que a gente já conversou, com os fundos que a gente já conversou, e isso muda de acordo com o dólar, muda de acordo com o mercado, com Selic. Qual que é o faturamento mínimo para isso fazer sentido no meu portfólio? Então, quando a gente começou lá atrás, eram 50 milhões. Agora que a gente chegou nos 50 milhões, tá perto de 100. Por quê? Pô, 50 milhões lá atrás era 20 milhões de dólares. Tipo, o dólar tá muito mais baixo. Hoje, 50 milhões de reais é 10 milhões de dólares. Então, eu posso ter dobrado a minha empresa, mas em dólar não aconteceu nada. E pro player global,
Ele vai olhar em dólar. Ele vai olhar em dólar, entendeu? E não só ele vai olhar em dólar, mas os fundos também, que nem o Rodrigo falou, os fundos cresceram muito. Então, se um fundo de private equity antes entrava em empresas com cheques de 50 milhões, ele vai entrar agora com cheques de 100. Por quê? Porque o fundo cresceu, o track record dele possibilitou isso. Então, a gente, cara, não tá olhando ativamente isso. A gente não quer se vender. Se alguém quiser comprar a gente no futuro, a gente vai ouvir, vai conversar. Mas o que a gente está focado, cara, nessa rodada na Before, em sair de onde a gente está hoje para chegar próximo de 100 milhões de vendas nos próximos 2 anos. Nutrir mais prateleira, chegar ali perto dos 20 mil PDVs, 15, 20 mil PDVs. Esse é o foco nos próximos 2 anos. Depois disso, vamos ver o que acontece. Perfeito, perfeito. Quer fazer mais alguma pergunta, Rodrigo? Eu acho que dentro disso, assim, é só reforçar que existem várias possibilidades para o investidor rentabilizar o investimento ao longo do tempo, né? A própria Before, ela já traz o diferencial do acesso à liquidez. Então, o investidor entrou agora, chegou final de 24, mas faturando mais de 100 milhões, com EBITDA legal, depois de todas essas mudanças aí que o Otto já comentou, você pode vender as suas ações no mercado, né? Você, companhia executando tudo isso, naturalmente você vai ter uma valorização das ações. E pode acontecer também chegar um player externo para fazer uma proposta de aquisição, seja do controle, seja da totalidade das ações. Mas é isso, acho que a gente conseguir trazer para o investidor, cara, uma rentabilidade boa porque o negócio está crescendo. Tipo, e eu acho que é aquilo que a gente, quando começa no mercado, vai se batizando, né? A gente começa achando que a ação é ação. E a gente vai evoluindo para entender que a ação é um pedaço de uma empresa. E a gente começa achando que o preço de ação é dado pelo mercado por causa da força dos ventos dos deuses. E a gente entende que no longo prazo, o lucro da ação e o preço, eles têm uma correlação gigantesca. Então a gente quer crescer por causa disso. Porque a pessoa está comprando num preço bacana e a empresa vai dar mais lucro, ela vai crescer. E esse preço, teoricamente, um preço justo, ele deve subir também e continuar no mesmo nível de justo. Por quê? Porque o múltiplo vai se manter parecido, ele obviamente vai oscilar muito ao longo desse tempo. Vai ter dias que a gente vai falar, pô, estamos super ricos. Tem dias que fala, cara, o que está acontecendo? Tá tudo derreteu. E a gente vai pensar, não, o que importa é o lucro da ação, o que importa é o negócio. Então esse é o foco. E o que a gente quer trazer para os nossos investidores é isso. E do mesmo jeito que a gente quer vender nossos produtos para quem acredita no que a gente acredita, meu sonho é ter investidores que estão comprando o negócio da Mais Mu e não só o papel da Mais Mu. É óbvio que eu não posso ter uma... Não, é democrático. Quem quiser comprar, compra e beleza, é uma oferta pública. Mas eu acho que as pessoas que vão ter mais sucesso, vão ser mais felizes, vão agregar mais para o negócio, são as pessoas que entendem disso. Entendem no sentido, já provaram o produto, gostam da tese, conhecem o mercado e querem fazer parte dessa história, não pelo próximo mês, né? Não, cara, é pelos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por exemplo, quando a gente fez nossa captação de crowdfunding lá atrás, o valuation da empresa estava em 40 milhões. A gente está fazendo agora com valuation de 100. Pô, a pessoa multiplicou em 150, não multiplicou em 150, mas ela teve 150% de valorização, né? Foi de 40 para 80, de 80 para 20, então 150%. Cara, se ela ficar mais 2, 3 anos, a base dela é 40, a base dela não vai ser nem 100. Então, tipo, a cada 40 ela dobra. A cada 40 ela dobra. Se daqui a 1 ano a Mais Mu tiver valendo 140, o cara, enfim, aumentou ainda mais, né? Significativamente mais. Quem colocou agora vai ganhar 40%, mas quem colocou lá atrás não vai ganhar mais 40%, vai ganhar muito mais, porque a base é lá de trás. E essa é a bola de neve. Então, o meu sonho é que os investidores ganhem na bola de neve. É óbvio que muitos não vão fazer isso, mas tá aqui. Se você for comprar, eventualmente reflita sobre segurar e pensar no business, né? Não tratar a ação ou o token da ação como um ativo apenas, mas como parte de uma empresa. E uma parte relevante de pontuar é que o cara que entrou a 40 milhões corria um risco maior do que o cara que entrou a 100 milhões. Total. Ele não tinha liquidez, ele não tinha nada disso, né? Hoje o que a gente está trazendo é uma empresa que antes faturava 10, agora está faturando 45, uma empresa que antes não tinha quase nada de governança, agora está se transformando numa SA, vai ser auditada anualmente. Vai ter resultado trimestral, né? Hoje a gente já fala com os investidores, cara, mensalmente eu mando carta para eles, mandei uma carta hoje para eles, tem que ter uma conversa muito transparente, mas assim, o nível de governança vai levar, cara, conselho, tudo, né? Então, é isso, a empresa porque vai tem os pré-requisitos que é o que a gente estava falando. A Mais Mu precisou cumprir para poder fazer essa oferta na Big. Você que está olhando aqui, o cara que entrou a 40 milhões era um cara que estava tomando um nível de risco
é outro. absurdamente maior do que o cara que tá entrando a 100 milhões. Por quê? Porque agora você tem o telefone da CVM. Fez alguma coisa que você tá achando Inclusive, injusta? Você pode, aperta o Rodrigo também. Rodrigo, o que é isso aí, Rodrigo? Com certeza. Então, com certeza. e vocês têm que entender também, acho que um ponto muito relevante, é que a Before é totalmente skin the game nisso. Se alguma coisa muito absurda acontecer com a Mais Mu, é ruim pra Mais Mu, obviamente. Claro, mas mas pra pra Before também. é muito pior, que talvez até tenha um risco até jurídico, porque ela tem que dar o aval pra CVM e tudo mais. Então, se ela coloca alguma coisa que não faz tanto sentido, ela vai ter alguma punição de tabela ali, minimamente. Ou até, como ela tá em um momento de sandbox, que acho que tem um olhar mais próximo, pode até prejudicar o crescimento da própria empresa. Então, o que você tá entrando aqui agora... Obviamente, que é mais arriscado que você entrar daqui a 5 anos na Before, que vai ter 100, 200 empresas listadas, que vai ter um mercado muito desenvolvido, mas você está entrando em um momento muito mais seguro do que um crowdfunding que você entrava sem regulação, que a CVM não estava lá tão próxima. Então, você está entrando no início de algo que provavelmente você vai pagar mais barato porque você está tomando um pouco mais de risco, mas, em compensação, muito menos risco do que quem iniciou e startou esse segmento. Eu acho que é muito bom consolidar esse E tem uma coisa ponto. que eu acho muito interessante, eu ouvi isso uma vez e cara, mudou minha cabeça, é tão óbvio, que o mercado financeiro, ele financia, né? É óbvio isso, mas a gente às vezes esquece, né? Tipo, e o que isso quer dizer? Eu lembro que uma vez eu estava falando com um fundo de investimento, ele falou, cara, vocês não vendem só direct to consumer, vocês não vendem só online para pessoa física, vocês vendem para B2B, vocês vendem para loja. Eu não estou aqui para prever o futuro, eu estou aqui para financiar o futuro. E o futuro que eu quero financiar é o futuro de venda direta. Eu não quero financiar o futuro de venda B2B. Eu entendi e falei, cara, beleza. Faz todo sentido. E o que eu acho que a gente está pensando, cara, as pessoas vão investir e financiar o crescimento da Mais Mu, e a gente, como um todo, está financiando, seja com dinheiro ou com nossa conversa, o nosso tempo, o futuro da Before. Né? Então, ela está sendo criada. Não é se a gente vai prever o futuro, é se a gente vai plantar a ponto dessa plantação gerar uma colheita boa. Então, pode ser que, obviamente, venha um vento frio e destrua tudo, apesar da colheita ter sido boa, do plantio ter sido bom. Pode ser que o plantio não foi bacana, enfim, tem vários fatores, mas a única coisa que a gente pode controlar é o que a gente planta. Então, estamos plantando hoje, a gente está skin in the game, a Before está skin in the game, por quê? Porque a gente acredita, que nem você falou, nos próximos 3, 4 anos, 200, 300 empresas listadas ali na plataforma. Cara, isso vai ser extraordinário para o Brasil. Na minha opinião, é extraordinário. É por isso que a gente está aqui. Então chegamos aí ao final dessa primeira edição aqui, com a primeira empresa listando aqui no podcast. Já temos uma empresa listada, mas essa aqui é a primeira que vai listar com essa conversa, que eu espero que vai ocorrer agora em todas as próximas. Então, gostaria agora de fazer o pedido que eu esqueci de fazer no início. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai ter mais conversas que nem essa e provavelmente você vai enriquecer minimamente com conhecimento. Se você investir, talvez, quem sabe, financeiramente também. Um abraço e até a próxima conversa. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado. E não vai embora não, que a próxima conversa vai ser com a CEO da Before, a Patrícia. Então você vai conseguir entender um pouco mais qual que é os próximos passos que a gente deve imaginar aí para a Before e talvez aí, quem sabe, você se torne acionista desse primeiro passo da história do mercado financeiro brasileiro.